Nós, na última aula, a gente estava falando sobre os principais erros que são cometidos nos usos dos equipamentos, nos usos das unidades, né? E outros problemas que costumam aparecer. É, mas a gente vai continuar, então, começando a falar do sistema, do uso das unidades do sistema internacional. Vejam que toda a ciência internacional, ela se baseia no Sistema Internacional de Unidades, que foi definido por convenção já há muitas décadas, e nenhum outro tipo de unidade pode ser utilizado, a não ser alguma unidade nova que não tenha no Sistema Internacional e que, nesse caso, precisaria ser definida, né? O que significa aquela unidade, qual é o símbolo e tudo mais, né? Mas isso é uma coisa rara que dificilmente vai acontecer. Todo mundo precisa utilizar o Sistema Internacional e deve-se tomar mais cuidado o pessoal dos países que não usam, né, no seu país. Esse problema a gente quase não tem na América Latina, mas a gente tem com muitos autores do Reino Unido e dos Estados Unidos que às vezes trocam, né, essas unidades pelas unidades locais. Na Índia também, por causa da influência da Inglaterra, também isso acontece. Então, observem se vocês estão usando a unidade do sistema internacional. Às vezes a gente pensa que está, mas não está, né? Um erro de unidade que é muito comum, que eu acho que é o mais cometido na área de ciências agrárias, e que as pessoas nem percebem, né? É a tonelada. Como é que é tonelada no sistema internacional? É ton, é metric ton. A gente encontra tudo isso na literatura e o grande problema é que as pessoas usam sem saber o que significa. Então você não sabe se o que ela escreveu está certo ou não. Por exemplo, o ton, né, seria 2.000 libras. E 2.000 libras é 907,2 quilos. Quer dizer que 2.000 libras, né, o ton, não corresponde a 1.000 quilos. Então, ton não é uma unidade do sistema internacional. Ela não corresponde a 1.000 quilos. Então, quando a gente coloca, quando aparece ton, as pessoas da maioria dos países está querendo dizer 1.000 quilos, mas ela escreve uma coisa que significa 907,2 quilos, né? One ton, aí sim é 1.000 quilos. Então, ton é do sistema internacional e corresponde a 1.000 quilos. Ton, não. Ton é uma unidade de medida inglesa, usada também nos Estados Unidos, né, que corresponde a 2.000 libras, e seria 907 quilos. E a abreviatura oficial de tons pelo sistema internacional é o T minúsculo. Então, usar o T minúsculo não tem nenhum problema. Vocês podem usar, o T minúsculo significa 1.000 quilos, né? Se vai escrever por extenso, tem que escrever ton com dois N's e E no final. E o metric tons? Metric tons significa tons no sistema métrico. Então, o metric tons realmente significa tons. Então, MT, metric tons, é equivalente a tons e é 1.000 quilos. Então, MT pode ser usado, né? Poderia, mas não deve. Por que que não deve? Porque não é do sistema métrico. Você não precisa pôr esse M. Se você colocar o Tzinho, já é suficiente. Isso já significa 1.000 quilos, né? E já significa uma tonelada. Então vejam que precisam ficar muito atentos, cada um na sua área, ver se não tem alguns problemas desse tipo, né? E o MT, M maiúsculo? Esse M maiúsculo significa megatoneladas, megatons. Então megatoneladas é 1 milhão de toneladas. E o pessoal às vezes vai escrever o metric tons, pondo o M, e põe o M maiúsculo. E aí ele está se referindo a megatoneladas ao invés de 1.000 quilos, que seria uma tonelada. Quer dizer, é um valor totalmente diferente, totalmente absurdo. E a gente fica adivinhando. Eu pego muitos trabalhos, muitos artigos que vêm MT com M maiúsculo na unidade de uma tonelada, né? A pessoa pensa que está falando metric tons, mas ela está falando megatons. Então isso é uma coisa muito importante, isso faz muita diferença, confunde, você precisa parar, você precisa pensar, avaliar, não, isso é um absurdo, isso está errado. O que o cara pensou quando ele escreveu? Ah, ele estava querendo colocar o M minúsculo, depois o M maiúsculo. Ah, faça-me um favor, isso aí não é ciência de qualidade, né? Isso é um absurdo. Então utiliza o T minúsculo, ou se vai escrever por extenso é ton, e isso corresponde a 1.000 quilos. E o pior é que quando você pede para os autores corrigir, eles corrigem. O artigo vem tudo mudado para ton, ou T minúsculo, só que os valores numéricos continuam os mesmos. Então você não sabe se o cara só mudou a unidade, e a unidade original dele era 907 quilos, ou se realmente ele estava pensando que o ton era 1.000 quilos e aquele valor está certo. Então veja a confusão que isso faz, o desconhecimento de uma unidade, e na área de ciências agrárias, que é a área que eu estou me referindo, essa é uma unidade muito utilizada, então qualquer pesquisador teria obrigação de conhecer. Mas esse erro não ocorre só nos países do terceiro mundo, não. Isso ocorre muito nos países desenvolvidos também. A gente precisa, continuando, né, essa parte das unidades, né, eu vou colocar aqui algumas outras confusões que aparecem que a gente precisa não confundir, né. Primeiro, micrograma por litro e miligrama por litro, né, quando isso aparece, isso é uma medida de massa dividido por uma medida de volume, né. Micrograma por litro ou miligrama por litro é uma medida de concentração que é massa sobre volume. Não confunda isso com ppm, né, ou ppt. O pessoal fala, miligrama por litro é igual a ppm. Em hipótese alguma, porque ppm ou ppp significa massa por massa ou volume por volume. Concorda? Então, se você fez uma solução com uma concentração de tantos miligramas por litro, você mediu um parâmetro qualquer e dá um valor de tantos microgramas por litro, 1 miligrama por litro, não é a mesma coisa que por ppm. Se você mediu a proporção de um material numa massa sólida, por exemplo, né? Você mediu em miligramas ou em microgramas, isso é ppm. Isso é ppm, né? E não tem nada a ver com miligrama por litro. Então, miligrama por litro, micrograma por litro é massa por volume. ppm, ppt é massa por massa ou volume por volume. Se você mediu também no material líquido, um volume, né, do soluto e do solvente, você pode falar em ppm ou ppt. Esse também é um outro erro que aparece com muita frequência, né? E a gente tem que ficar adivinhando para entender direitinho o que o autor quis dizer, né? Então, ppm, né, significa partes por milhão. PPT significa partes por trilhão. PPT não é partes per thousand, como a maioria pensa e muita gente usa, principalmente em medidas de salinidade. PPT é partes per trillion, pelo sistema internacional, né? Do mesmo jeito que ppm é partes per million, né? Esse PPT, que utilizam esse símbolo aqui, né, que seria partes por mil, ainda é muito usado, mas é errado, né? O que acontece é que a gente muitas vezes consegue perceber, porque de partes por mil para partes por trilhão tem uma distância gigantesca. Então, quando a gente vê PPT, a gente normalmente, pelo contexto, consegue adivinhar se o autor está falando em partes por mil ou partes por trilhão, né? Mas isso não é para ser assim, né? Não é para a gente ficar adivinhando. PPT é partes por trilhão e fim.
tá? Não pode usar PPT como partes por mil. Quando aparece, a gente pode ler e entender o que o autor quis dizer, mas é errado. Salinidade não tem unidade, esse é um outro problema. Desde 1986, uma convenção da Sociedade Mundial de Química para os Oceanos definiu que a salinidade ela era uma medida relacionada à condutividade e não aos sais dissolvidos na água, né? Ela está relacionada aos sais, mas não à massa dos sais, mas à condutividade. Consequentemente, a unidade, né, em gramas por litro, né, ou em partes por mil, desapareceu. Aí inventaram um tal de PSU, que também não serve para nada, que só serviu para confundir. Então, em 1986, isso foi definido, está bem claro no livro do Standard Methods, publicado a cada 5 anos nos Estados Unidos. Tem outros manuais de estudos oceanográficos que explicam, mas as pessoas continuam usando ainda partes por mil para falar em salinidade. Né? 86, olha, isso faz quase 40 anos. Por isso vocês veem como a comunidade científica é conservadora e desinformada, né? Em muitas situações. Então, salinidade não tem unidade, é igual pH. A salinidade é 10. Então, a salinidade é 35. Não é 35 partes por mil, é 35 e pronto. Do mesmo jeito que a gente fala, o pH é 7. É a mesma coisa, né? Cada área tem essas peculiaridades e tem esses erros sistemáticos que as pessoas cometem, né? Quando a gente conversa com as pessoas de outras áreas, a gente encontra isso. Então, procure não cometer esse tipo de erro, que, embora sejam comuns, né? Desvaloriza o seu trabalho e torna a leitura mais difícil, né? As unidades das soluções. Antigamente a gente falava em 1 molar, 1 normal, né? Hoje não usa mais isso, usa-se tantos moles por litro. Então, uma solução 1 molar seria 1 mol por litro. Né? Então, se dá a medida como uma medida de concentração, né? E não mais utiliza essa forma, que é uma forma antiga. Outra medida que também não se utiliza mais, né, desde quando eu fiz minha graduação, que já se vão 40 anos, é micra, como uma unidade de medida na microscopia. Né? A unidade do sistema internacional é micrômetros, e a unidade é representada pela letra Mi, seguida da letra M. Né? Até hoje a gente pega trabalhos que o pessoal escreve 200 micra, ou então 200 põe só a letra Mi e não põe o M. Né? Olha, isso faz mais de 40 anos também, e ainda continuam cometendo esse tipo de, de confusão. Então, por exemplo, você fala uma solução com 1 mol por litro de ácido sulfúrico, né? Seria a antiga solução 1 molar. Um outro erro que as pessoas cometem nos laboratórios e que não aparece na metodologia, porque geralmente a pessoa não cita, né, a metodologia em detalhe a esse nível, mas assume-se que quem está trabalhando no laboratório sabe, né? É que para preparar soluções, a gente utiliza vidraria volumétrica. Isso é uma coisa muito importante, né? A vidraria volumétrica, ela tem uma precisão muito maior. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as pipetas volumétricas. Cada pipeta volumétrica, ela só mede uma única quantidade, né? Então, essa aqui, por exemplo, é 1 ml, essa aqui é 4, 10, 15, 20, 25. Hoje nós temos pipetas automáticas, né? Que são, também podem ser eficientes e ter um nível de precisão bom, que facilita bastante. Mas também não se mede nada em proveta, em termos de solvente, né? Você vai medir em balão volumétrico, que é aquele balão que não tem escala nenhuma, só tem um risquinho aqui em cima. A pipeta volumétrica é a mesma coisa. Então, o volume vai ser medido em balão volumétrico ou algum método mais preciso. Não se faz solução usando proveta e pipeta sorológica, né? Porque o nível de precisão é mais baixo, né? E para a gente preparar uma solução, a gente precisa ter um nível de precisão alto. Outra coisa importante é que a vidraria volumétrica ela não pode ser seca em estufa perto de 100 graus, porque altera o volume. Quando você esquenta, ela dilata, depois ela esfria. Dilata e esfria, isso vai dando alteração no volume. Então, material volumétrico, se for em estufa, em temperaturas baixas, nunca em temperaturas próximas a 100 graus, de preferência deve ser seco ao ar, para você não estragar definitivamente o teu material volumétrico, que é caríssimo, né? Vamos para um item agora, que também é muito importante, né? Que é aquele referente às casas decimais. A gente pergunta, quantas casas eu uso? Aí, o que a gente fala? O orientador às vezes fala, põe 2, põe 3. Ou então o colega fala, põe 3. Ou alguém fala assim, eu vou por 4, porque quanto mais casas decimais, mais preciso, melhor, né? E faz aquelas tabelas cheias de casas decimais que a maioria daqueles algarismos não significam nada. Casas decimais não é assim. Né? Para cada variável que você mede, tem um número correto de casas decimais para vocês usarem. Né? Pouquíssimos pesquisadores sabem disso, infelizmente, viu? Se vocês sabem disso, vocês se consideram uma elite, porque a maioria dos pesquisadores não sabem. É igual aquela história: se você consegue falar certo problema, salsicha e lagartixa, você pertence a uma elite intelectual da língua portuguesa. Aqui é mais ou menos igual. Né? O pessoal põe as casas decimais de acordo com a sua cabeça. Né? Mas veja que as casas decimais elas devem ser compatíveis com a precisão dos aparelhos de medida. Você não pode usar um número de casas decimais, né? Que realmente seja maior do que a precisão do seu aparelho. Então, se você tem uma balança, né, que mede até 0,1 gramas, você não pode colocar 0,12 gramas, porque na hora que você faz as médias vai aparecer um monte de decimais, porque a sua balança só vai até 0,1. Né? Se a sua casa decimal, se a sua balança mede 0,01, né, aí você pode usar até 2 casas decimais, e assim por diante. Né? Então, primeiro, o máximo de casas decimais que pode ser colocadas está relacionado à precisão do aparelho de medida. Então, se vocês colocam no material e método a precisão do equipamento que vocês usarem e apresentam os resultados com um nível de precisão maior, né, isso mostra uma falta de conhecimento, né? Um despreparo científico, porque você está apresentando um dado com uma precisão que ele não tem. Né? Agora, esse é o número máximo de casas decimais. Não quer dizer que a gente vai usar sempre o número máximo. Porque quando a gente apresenta os resultados, o importante é que esses resultados sejam interpretáveis. Né? A gente apresenta os resultados numa tabela, por exemplo, ou mesmo no texto, de modo a facilitar ao máximo a interpretação. Então, se eu usei um aparelho, um equipamento com uma precisão grande, mas aquela precisão não era necessária, eu não vou apresentar os dados com toda essa precisão. Porque se aquilo não é necessário para dar suporte às minhas conclusões, às comparações que estão sendo feitas, então a gente tem o número máximo de casas decimais, é aquele da precisão do aparelho. Quer dizer que cada variável que eu estou medindo vai ser apresentada com um número de casas decimais diferentes. Por quê? Porque os aparelhos têm precisão diferente. Né? Então, quando eu padronizo o número de casas decimais, essa padronização vale para a mesma variável medida com o mesmo aparelho, mas não para todas as variáveis. Eu nunca vou padronizar para variáveis diferentes. E, além disso, eu nunca vou encher a minha tabela de casas decimais se elas não são necessárias para comparação. Né? Existe uma regra prática
apresentada no livro do Sokal e Rolf, né, que chama Biométria. Eu considero um dos melhores livros de estatística para a área de ciências biológicas que existe, porque ele discute uma série de coisas bem práticas e discute as aplicações dos métodos e não se limita apenas a apresentar os métodos, como acontece em grande parte dos livros de estatística. Então, o Sokal e Rolf ele recomenda uma regra prática do 30 e do 300. Isso significa o quê? Que nós vamos arredondar os valores que a gente obtém, de modo que a diferença entre o menor valor e o maior valor fique entre 30 e 300 unidades. Parece estranho, mas é bem simples. Vamos ver um exemplo. Ó. Eu tenho essa tabelinha aqui, eu coloquei o ponto ao invés da vírgula, né, para ficar mais internacional. Mas aqui seria como se fosse uma vírgula, né? Então eu tenho todos os meus dados com 3 casas decimais, então assumindo que eu usei um equipamento aqui que me permite dar a terceira casa decimal, e é esse o meu conjunto de dados dessa variável. Então eu vou definir se eu vou apresentar as 3 casas decimais que o aparelho me permite ou não. Então para isso eu vou aplicar essa regra prática dos 30 e 300 unidades, né? Essas 30 e 300 unidades correspondem a passos, né, unitários. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho 3.854 passos, porque cada um corresponde a uma unidade aqui da terceira casa. Aqui eu tenho 20.566, 24.800, 32.901 e assim por diante, né? Então eu vou deixar esses passos entre 30 e 300. Bom, claro que o maior valor qual é? 32.901, o menor é 13.854. Então, aqui eu tenho quase 20 mil passos, muito acima, né? Então, eu vou fazer a aproximação. Eu vou aproximar uma unidade aqui, ó. Então, faço a aproximação, aqui vai ficar 13,85, 15,37, 18,34, 20,57. E agora, quantos passos eu tenho? Eu tenho aqui, o menor valor passou a ser 1.385 e o maior 3.290, né? Então, ó, eu tenho 3.290 passos ou unidades, menos 1.385 vai me dar 1.905. Isso é acima de 300. Se isso é acima de 300, eu devo continuar aproximando, continuar reduzindo. Quando eu reduzo mais uma casa, né, eu vou ficar com essa tabela aqui, ó. 13,8, 15,4, 183, 20,6, 24,8, 32,9. Vamos ver quantos passos eu tenho agora? Ó, o maior valor 329, o menor 138. 329 menos 138, eu cheguei a 191. Opa, 191 está entre o 30 e 300. Então, isso quer dizer que essa aproximação tá boa. E se eu arredondar mais uma vez ainda, né? Se eu arredondar para ficar sem nenhuma decimal, não precisa deixar com casa decimal. Muitas vezes a gente pode apresentar um número sem casas decimais, né? Se eu arredondar, aqui vai ficar 14 e o maior valor vai ficar 33. 33 menos 14, 19. 19 é menos que 30. Então isso está indicando que a variação ficou muito pequena se eu tirar todas as casas decimais. Ou seja, pela regra prática do 30 e 300, né? Eu teria que arredondar para uma casa decimal mesmo, né? Vejam que isso vale para qualquer variável. É uma regra prática, como toda regra prática tem exceções, então o pesquisador deve avaliar se, com a aproximação que ele fez, permite ele fazer todas as interpretações, inferências, comparações. Mas é uma regra muito interessante que ajuda muito, vale para todas as variáveis, porque, na verdade, isso independe, né, da variável que eu estou usando. Isso tem a ver com a forma de apresentar os dados, né, com a formatação. Por exemplo, se eu tenho dados muito grandes, que não têm decimais, 1.280 microgramas, 1.105 microgramas, o que eu vou fazer? Né? Eu vou transformar isso aí em grama. E aí eu vou apresentar os meus resultados em gramas, ao invés de apresentar em microgramas. Né? É, Normalmente, uma tabela boa, assim, que permite uma comparação e uma visualização interessante, tem 2 a 3 dígitos. Isso são vários editores que falam, não sou eu que estou falando. São vários editores que consideram uma tabela com 2 a 3 dígitos. Mais do que isso é poluição. Polui a tabela. Vejam que para vocês interpretarem essa tabela é fácil de enxergar. Agora, para vocês interpretarem essa, fica muito mais complicado, né? Muito mais complicado e pela variabilidade que eu tenho, eu não preciso de todas essas decimais. Agora, depois que eu fiz esse arredondamento, aplicando a regra do 30 e 300, eu preciso verificar se o meu equipamento permite usar essa última casa aqui, né? Como eu defini no início, o nosso equipamento ele teria, nesse caso, 3 casas decimais, né? Então, uma casa é permitida, ela pode permanecer com uma casa. Então, gente, agora todo mundo vai fazer parte dessa elite aí que sabe que unidade, casas decimais tem regra. E não é da cabeça da gente, e não é quanto mais casas, melhor. Uma outra coisa importante também é que muitas vezes, em muitas áreas, as pessoas colocam um valor, né? E não está definido, e aquilo gera uma série de dúvidas, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Massa seca ou massa úmida? Então, isso precisa estar muito claro no artigo, no projeto que vocês vão escrever, né? Se aquele valor é a massa seca ou é a massa úmida, né? Então, a pessoa põe a massa foi tanto e não fala se é seca ou úmida. Então, dá uma diferença brutal, né? Por exemplo, organismos mortos, né? Organismos vivos ou mortos, eles têm mais ou menos 75% de água. E quando a gente seca, geralmente sobra, às vezes, menos que 10%. Então, isso vai dar uma diferença de 3 vezes o valor, né? Se é massa seca ou se é massa úmida. E muito cuidado também para não trocar essas unidades, né? Porque com muita frequência está escrito que é massa seca e não é massa úmida e vice-versa, né? Então, às vezes, a gente pega o artigo, a massa úmida é menor que a massa seca. Por quê? Porque o autor trocou os valores, né? Não está especificando. Ele fala que foi medida a massa úmida e a massa seca, e depois, ao longo do texto, na discussão, ele vai apresentando os valores de massa e nos refere se é massa úmida ou massa seca. Então, é um problema muito sério. Dificulta muito a leitura, a interpretação e a comparação, né? Também é uma coisa inadmissível numa ciência feita num padrão internacional. Né? Um outro exemplo, em algumas áreas específicas, né? Quando fala em massa, é massa total, é massa com concha, é massa sem concha. Por exemplo, no caso dos moluscos, a concha, ela deve dar, se eu não me engano, uns 90% da massa do animal, né? E muitas vezes o pessoal trabalha só com o flash, quer dizer, só com o animal desconchado. Só que não está especificado em lugar nenhum, né? Então ele está dando vários valores lá de massa, ele trabalha com aquilo, ele não está especificado se é com concha ou sem concha. E eu já vi gente às vezes em banca e fala assim: ah, mas é óbvio que é sem concha, porque se fosse com concha o valor seria maior. Bom, isso daí ele que trabalhou com os dados sabe, mas quem está lendo não, né?
É igual eu já vi em banca também, alguém apresentar dados de nitrato, nitrito e amônia e não colocar unidade. Isso é muito comum, inclusive em trabalhos publicados em revistas de limnologia. Não tem unidade. Aí os imunólogos falam, mas é claro que nitrato é em miligrama por litro e amônia e nitrito é em micrograma por litro. Olha, isso aí não faz sentido, porque você pode estar num ambiente totalmente diferente e as pessoas não são obrigadas a saber que aquele valor, um vai ser em miligrama por litro, o outro vai ser em micrograma. Então é o tipo da coisa que não faz sentido, mas se vocês pegarem teses em limnologia, vocês vão ver várias. E trabalhos publicados em revistas específicas, também vocês vão ver várias. Quer dizer, não tem cabimento. A unidade precisa estar lá, não se escreve uma grandeza sem uma unidade, nunca. Nunca é nunca. Então nunca se coloca um valor de uma variável sem unidade. Não sei se seja, por exemplo, a gás, unidade não tem unidade. Sempre deve especificar muito bem do que a gente está falando, né? Como, por exemplo, se é massa seca, se é massa úmida, né? Se é o animal inteiro, se é o animal desconchado, né? Alguns medem o comprimento da carapaça, por exemplo, no caso de crustáceos, né? E está lá no método, né? Foi medido o comprimento da carapaça. E depois ele começa a falar em comprimento do animal. O comprimento variou de tanto a tanto, o comprimento aqui. Bom, quem está lendo, fica em dúvida, peraí, mas esse comprimento aqui é da carapaça, é do animal, não está especificado. Então precisa especificar tudo muito bem. Vamos então agora para um próximo item, né? Que seria a análise dos resultados ou análise de dados, que é um dos itens muito importantes do curso. Às vezes eu fico pensando e falo, nossa, isso é um dos mais importantes, mas acho que tudo do curso é importante, viu? Porque são coisas assim que a gente trata que realmente fazem uma diferença prática, né, nas publicações e tudo mais, e que as pessoas desconhecem. Mas esse item de análise de resultados realmente é muito importante, porque muitas vezes se analisa os resultados de uma forma equivocada. Porque não se conhece o tipo de variável, não se sabe se está fazendo ciência experimental ou observacional, e por aí vai, né? Então, nós vamos tentar discutir aqui agora como que a gente escolhe um teste estatístico, se a gente precisa de teste estatístico sempre ou não, né? São os gráficos mais adequados para a gente trabalhar. Eu acho que da mesma forma que nas casas decimais, isso vai ajudar também vocês a tomarem decisões, né? Então vamos pensar nos objetivos, né? O objetivo de um experimento ou de um quase experimento, né? Lembra que a gente viu os quase experimentos, não se esqueçam deles, né? O pessoal de humanos acho que está mais acostumado, mas o pessoal de ciências naturais menos, né? Então o objetivo de um experimento ou quase experimento é avaliar o efeito dos níveis do fator analisado sobre cada variável de avaliação, né? Vejam que cada variável de avaliação ela é analisada de forma independente, né? Sobre todos os aspectos. E o objetivo da análise estatística, né? Qual que é na ciência experimental? É auxiliar o pesquisador a avaliar se as diferenças que a gente encontrou nos dados, né, em relação aos níveis do fator, né, sobre as variáveis de avaliação, se essas diferenças são devidas ao acaso, ou se elas são resultantes de uma variabilidade grande entre as amostras, né, que foram coletadas para cada nível de cada nível, ou se elas podem ser variações reais. Né? Então, o objetivo do experimento, ou quase experimento, é a gente avaliar o efeito dos níveis do fator. E a gente vai usar a estatística como uma ferramenta auxiliar. Né? Essa ferramenta ela vai ajudar o pesquisador a discernir se os resultados diferentes que você observou são por uma mera casualidade, ou se eles vêm de uma grande variabilidade que aquela variável de avaliação tem, né? Ou se realmente pode ser variação real, ou seja, pode ser efeito do fator testado. E quando a gente fala em dados observacionais, né, muito semelhante, né? O objetivo da gente coletar dados observacionais é descrever o ambiente ou a população que a gente está analisando, né? Tanto faz ser população humana, como ser população animal, vegetal, né? Ou o ambiente pode ser uma cidade, pode ser uma conjuntura social, política, né? Ou pode ser um ambiente natural, uma floresta, um cerrado, um rio, né? E avaliar se aquelas características, né, que a gente está analisando diferem ao longo do tempo, se elas diferem entre populações ou se elas diferem no espaço, ou seja, entre áreas diferentes. Né? Então, normalmente na ciência observacional, a gente avalia variações espaço-temporais, né, e variações entre populações. E avalia, a gente pode estar interessado também numa variação conjunta de duas ou mais variáveis quantitativas. Quer dizer, será que existe uma variação conjunta? Quer dizer, quando uma sobe, a outra sobe, ou quando uma desce, a outra desce? Ou elas sobem até um determinado pico e depois retornam? Né? Então, esse daqui é o objetivo básico da ciência observacional, né? Um pouco mais complexo do que a ciência experimental. E se a gente for pensar na estatística, né? Aqui está o objetivo da coleta dos dados observacionais, que a gente acabou de ver, né? Mas e análise estatística, né? Para ajudar a ciência observacional? O objetivo também é avaliar, né? As diferenças encontradas. Então, a gente vai avaliar se elas são devidas ao acaso, se elas são resultantes da variável entre amostras, né? Ou se elas podem ser variações reais, ou seja, se existe realmente uma diferença no tempo, no espaço, ou entre populações, entre ambientes, né? Então, a estatística, ela serve principalmente para você descrever os seus dados e avaliar as diferenças, né? Vamos entrar agora um pouco na análise estatística, mas como eu falei desde o princípio, a gente não vai aplicar teste nem mostrar como faz o teste, a gente vai mostrar como escolhe os testes, né? O que realmente é o mais importante para um pesquisador. Então, nós temos uma estatística descritiva, né? E o objetivo da estatística descritiva seria apresentar o conjunto de dados de uma forma organizada para evidenciar visualmente a base factual que dá suporte à discussão e às conclusões, né? Então, a estatística descritiva, ela está relacionada a você descrever o teu conjunto de dados, descrever as informações que você tem, a você organizar a tua base factual, de modo que facilite a interpretação, né? E normalmente a gente organiza isso com gráficos, né? Ou com valores numéricos. E esses valores numéricos, eles normalmente precisam, né? Se você coleta 1.000, 2.000 dados, né? Como é que você faz muito isso? Normalmente você resume numa medida da tendência central, ou seja, quais seriam os dados intermediários e um valor de dispersão, que seria como que os dados se dispersam ao redor desse valor intermediário, né? Então a gente consolida os nossos dados em gráficos, né? Tabelas também, mas as tabelas normalmente elas trazem os valores numéricos, né? E esses valores numéricos eles têm uma medida da tendência central, que pode ser a média, e de um valor de dispersão, que pode ser o desvio padrão. Isso é a estatística descritiva. E a estatística analítica, né? Que é aquela que a gente começou descrevendo e é aquela que a gente, quando fala em estatística, a gente geralmente esquece da estatística descritiva e pensa na estatística analítica, né? Então o objetivo da estatística analítica é estimar qual é a probabilidade das diferenças nos valores das variáveis de avaliação encontradas entre os tratamentos serem devidas ao acaso, né? Ou das diferenças nos valores das variáveis de avaliação encontradas nas observações serem devidas ao acaso, né? Ou seja, ela vai ajudar a gente a verificar se realmente existe, né,
diferenças. E ela vai ajudar também a ver se existe algum padrão de variação conjunta entre duas ou mais variáveis, que seriam as correlações, né? Entre variáveis que seriam variáveis que variam conjuntamente. Agora vejam que a análise estatística ela é apenas mais uma ferramenta para o pesquisador considerar na sua análise. Nós estamos num período em que a gente vive muito a ditadura da estatística, mas já foi pior. Então o pessoal já teve o tempo que o pessoal falava, foi provado matematicamente que isso é assim. Matematicamente você não prova nada, e nem com estatística você não prova nada, muito menos com estatística que está baseada sempre em probabilidades, né? Então você não prova, você verifica indícios, você verifica uma grande probabilidade de uma coisa ser verdade, mas você não prova, né? Então a estatística, ela não decide pelo pesquisador. O pesquisador não pode decidir a interpretação dos seus resultados pela estatística. Uma análise estatística escolhida errada, ela pode ser espúria, totalmente espúria, e os resultados dela não significarem nada. Além disso, algumas variações são muito pequenas e os testes estatísticos, as análises estatísticas não conseguem detectar, mas elas indicam uma tendência de alguma coisa estar acontecendo. E se essa tendência ela está afinada com uma teoria, né, ou com uma hipótese elaborada pelo pesquisador, mesmo que não dê diferença estatística, o pesquisador pode considerar isso como sendo válido, né? Algum tempo atrás era muito difícil dos editores aceitarem, hoje já está ficando um pouco mais fácil. Eu tenho alguns trabalhos que eu publiquei assim, né, não deu diferença estatística, mesmo assim, existe, né, uma tendência, né, dos dados confirmarem a hipótese, né? Então, foi explicado que existe uma variabilidade muito grande nos dados, né, e que isso dificulta os testes a enxergarem as diferenças, né, mas que os dados apontam naquela direção, né? Então, isso é aceito e tem bibliografia para corroborar isso. Tem um livro de estatística, que eu vou passar a referência para vocês, que eu acho um livro muito bom, que o autor ele fala claramente isso, que a gente pode fazer isso, que a gente não pode se subordinar à estatística. O pesquisador ele tem que decidir, o pesquisador ele está interpretando, ele conhece aquele processo, ele conhece aquele fenômeno. A estatística é só mais uma ferramenta, é mais uma análise. É a mesma coisa que ele fazer uma análise microscópica. Bom, na análise microscópica não foi detectada. Mas aí você faz uma análise, por exemplo, bioquímica e você detecta. É a mesma coisa. Você fez uma análise estatística e não foi detectado. Mas aquele processo, aquele resultado está sendo mostrado por outras análises, né? Então, a estatística ela é só mais uma ferramenta, mais uma, hein? Ela não é a principal. Toda vez que se trabalha com amostras, a gente deve recorrer às análises estatísticas, porque lembram que a amostra é uma fração da população que deve representar essa população. Então, como a amostra está sujeita a um erro, a estatística ajuda a gente a entender se aquele erro ele tem uma probabilidade elevada, né, de ser grande, ou se ele tem uma probabilidade baixa de ser grande. Quer dizer, o erro provavelmente é pequeno e isso facilita a interpretação. É isso que a estatística diz, né? Então, a gente não pode, o pesquisador não pode se subordinar totalmente à estatística. Agora, veja uma outra coisa muito importante, que é um erro muito comum, principalmente nos países pouco desenvolvidos, é que a análise estatística precisa estar de acordo com o objetivo do estudo e com o delineamento experimental. Então, eu tenho que escolher uma análise estatística que seja alinhada com o objetivo e alinhada com o delineamento experimental. E é muito comum as pessoas usarem uma análise diferente do que está escrito no delineamento. Ou uma análise que não está de acordo, que não vai demonstrar o objetivo do trabalho. E nós vamos ver exemplos aqui, né? Então, vamos pegar 3 objetivos diferentes. O objetivo 1 aqui seria descrever as características de uma população humana ou animal ou vegetal. Tem uma humana mais aqui, né? Uma população animal, vegetal ou humana. O objetivo 2 seria avaliar, por exemplo, se o método XXX é o melhor método de extração de lipídios. Veja, está falando que é o melhor método de extração. O objetivo 3 seria avaliar qual o melhor método de extração de lipídios. Vejam que uma coisa é bem diferente da outra. Esse aqui está falando que eu estou usando um método, que, por exemplo, eu desenvolvi, e eu quero demonstrar se ele é melhor que os outros. E aqui eu estou testando vários métodos e quero demonstrar qual deles é o melhor. Vejam que o objetivo é diferente, né? Então, se o objetivo é diferente, isso vai ter um delineamento diferente e uma análise estatística diferente, né? Então, pegando aqui o objetivo 1, descrever as características de uma população humana, animal ou vegetal, né? Como é que a gente vai descrever essas características? Eu estou falando em uma ciência descritiva. Então, eu vou usar gráficos, eu vou usar médias, medianas, desvio padrão, quartis, modas, né? Eu vou usar estatística descritiva. Então, normalmente, não são feitos testes estatísticos, né? Um trabalho descritivo, eu vou apresentar em gráficos, ou eu vou apresentar os resultados, se forem valores numéricos, com uma medida de tendência central, que pode ser moda, média ou mediana, e uma medida da dispersão desses dados. O que eu posso fazer é um teste, por exemplo, para avaliar se a distribuição é normal ou não, se ela é achatada ou não, se ela é leptocúrtica, né? Aquelas expressões que a gente não vem ao caso muito aqui. Então, eu posso fazer algum teste nesse sentido. Mas, de um modo geral, quando a gente trabalha com ciência descritiva, a gente só usa a estatística descritiva, a gente não faz testes, né? O objetivo 2, né, já seria avaliar se o método X é o melhor método de extração de lipídios, né? Então, veja que o delineamento experimental e a análise estatística, ela deve prever a comparação desse método com os demais tratamentos, e não comparar todos os tratamentos entre si. Né? Essa questão do método de extração de lipídio eu peguei de um artigo que veio na minha revista. O autor, ele desenvolveu um método, né, e ele falava que a hipótese dele era demonstrar que o método dele era melhor que os existentes. Aí ele fazia um delineamento e uma análise estatística em que ele comparava todos os métodos entre si. Vejam que não tem sentido, porque esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é comparar cada um dos métodos existentes com o método dele. Tudo bem? Então, a análise estatística e o delineamento não estavam de acordo, né? É uma coisa bem semelhante, ó, na área mais de ciências humanas e sociais. Avaliar se a incidência de desnutrição é maior na cidade YYY do que no restante da região, né? Então, o que você vai fazer? A análise estatística, ela deve prever a comparação dessa cidade aqui com as demais, e não comparar a desnutrição de todas as cidades entre si, né? Não está de acordo com o objetivo. Ou você muda o objetivo, ou você muda a análise. Se você vai mudar o teu objetivo, você vai mudar toda a tua discussão, todas as inferências que você vai fazer, né? Então, aqui você tem que escolher um delineamento e uma análise estatística que esteja de acordo com o objetivo, né? Agora, o objetivo 3 é diferente. Ó, avaliar qual o melhor método de extração de lipídios. O delineamento experimental e análise estatística deve prever a comparação dos tratamentos entre si, incluindo os controles, né?
Porque aí você quer avaliar qual é o melhor entre os que você está testando, então você vai comparar todos entre si. Voltando aqui então, né, o objetivo 3 seria avaliar qual é o melhor método de extração, então o delineamento e análise, né, deve prever a comparação dos tratamentos entre si, incluindo os controles, porque você está comparando todos os métodos, você quer saber qual é o melhor. Você não quer saber se um método específico é melhor que os outros, você quer saber entre estes qual que é o melhor, né? Mesma coisa a questão da desnutrição, né? Se você quer avaliar se tem uma região, em qual cidade a desnutrição é maior, então aí a análise estatística deve prever a comparação de todas as cidades entre si. Nós estamos dando esse exemplo da desnutrição, mas isso pode ser, por exemplo, poder aquisitivo, pode ser nível intelectual, nível de escolaridade, né? Pode ser qualquer outra variável socioeconômica. Bom, nós vamos agora falar um pouco sobre a escolha dos gráficos e dos testes estatísticos. É claro que existe uma variedade enorme de gráficos, de figuras e de testes estatísticos, a gente não vai cobrir todos, mas a gente vai falar alguma coisa sobre aqueles mais usados, os principais. E podemos tirar dúvidas que vocês eventualmente tiverem, que vocês se lembrarem, né? Então vejam que quando as variáveis de avaliação elas forem qualitativas, né, lembram das variáveis qualitativas? São aquelas que não têm um valor numérico, né, são atributos, elas podem ser nominais ou podem ser ordenáveis, né? É, como, por exemplo, cores, né, é uma variável qualitativa. Se a gente pensar, por exemplo, em nível social, é uma variável qualitativa e hierárquica. Cores não é ordenável, então não é hierárquica. Então, para essas variáveis, os dados podem ser apresentados na forma de frequências, ou seja, você pode atribuir valores numéricos a cada uma desses atributos. Então, quantos coelhos pretos você tem, quantos coelhos brancos, quantos coelhos rajados? Isso seria a frequência. Então, a gente trabalharia na forma de frequências, né? Ou então eu posso atribuir valores aos atributos de acordo com uma variável de avaliação. Eu posso, por exemplo, colocar qual é o comprimento dos coelhos brancos, qual é o comprimento médio, eu meço todos, tiro uma média, qual é o comprimento médio dos coelhos pretos, qual é o comprimento médio dos coelhos rajados. Então, tanto eu posso trabalhar com frequências, como com valores de atributos, né? Exemplo, número de machos e de fêmeas. Então, aqui eu estou trabalhando com frequências, né? Quantos machos, quantas fêmeas. A variável é o sexo, né? Que assume dois valores aí, né? Macho e fêmea. Ou eu posso colocar o comprimento médio de machos e fêmeas, né? Número de indivíduos em cada estágio de maturação. Aqui eu estaria trabalhando com frequência, ou massa dos ovários, seria a massa média em cada estágio de maturação. Aqui eu estou trabalhando com uma variável associado a cada um dos atributos, né? Número de indivíduos que preferem trabalhar em ambiente com paredes claras ou escuras, né? Então aqui seria a frequência, ou então a idade média dos indivíduos que preferem trabalhar em ambientes com paredes claras e escuras, eu teria aqui também uma variável de avaliação. Se a gente vai trabalhar com estatística descritiva, nós vamos usar diagramas de barras, que podem ser orientais, horizontais ou verticais, né? O que significa um diagrama de barras? São barras que vão representar o valor da frequência, ou o valor numérico referente à variável que está sendo associada àquele atributo, mas como a variável, os atributos são qualitativos, as barras não se tocam. Então, diagramas de barra, você não tem uma barra colada na outra. Quando eu tenho uma barra colada na outra, eu tenho um histograma. Isso só é usado para variáveis quantitativas. Eu posso usar diagramas circulares, que são os gráficos de pizza, né? Eu posso usar aqueles gráficos de linhas, que a gente coloca os pontos, né, no eixo x e y e vai acompanhando as linhas, ou outros, né, vários outros gráficos que existem, né, mas de qualquer forma, se a variável independente for ordenável, né, deve seguir uma ordem crescente, né, então eu não posso colocar, se eu estiver trabalhando com uma variável não ordenável, como cor, eu posso colocar qualquer ordem, né, a gente deve pensar uma ordem mais lógica possível, mas se a variável for ordenável, como por exemplo, nível de escolaridade, eu tenho que colocar numa ordem crescente ou eventualmente decrescente, né, mas geralmente se utiliza uma ordem crescente. Vejam que nós estamos falando em variáveis qualitativas, né, então isso daqui, olha, é um diagrama de barras verticais, vejam que aqui são variáveis qualitativas, as barras não se tocam. Aqui é um diagrama de barras horizontais. Diagramas de barras horizontais são muito mais usados nas ciências econômicas e sociais do que nas ciências naturais, né? E essas barras elas podem ser subdivididas, né? Aqui, por exemplo, está representando a frequência homens e mulheres, né? E aqui são os diagramas circulares, né? Que a gente chama popularmente de gráfico de pizza, que mostra as proporções. A pizza toda seria o 100%, o círculo todo, e cada um dos atributos ocuparia uma fração, né? E também a gente deve usar uma ordem. Normalmente aqui se usa uma ordem decrescente. Vejam que esses diagramas circulares eles são muito bons para representar um número pequeno de atributos, né? Esse aqui, por exemplo, ele está muito bom, tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora veja esse aqui, olha, que tem um número enorme de atributos, fica muito difícil entender esses pequenininhos, né? Então, normalmente o que a gente faz aqui colocar um outros e depois dar uma ampliada nesse outros e coloca os outros numa escala que dê para a gente enxergar melhor. Mas basicamente, variáveis qualitativas a gente representa com esses gráficos, né? Eu posso também fazer uma variação temporal, né? De uma variável qualitativa, aqui eu tenho uma distribuição de frequência, e aqui eu tenho tempo em meses, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, né? E aqui eu tenho a frequência dos indivíduos, né? Submetido a esses tratamentos aqui, 10 indivíduos por metro quadrado, 20, 40 e 80. Vejam que cada tratamento eu tenho um símbolo diferente, né? Essas variações temporais, muitas vezes se utiliza esses gráficos de linha, eles funcionam muito bem para as variações temporais. Agora vejam qual é o problema. Aqui está representado a média e o desvio, né? Sempre é interessante quando a gente tem médias, né? Representa a média e o desvio. Vejam que esses valores, eles podem se sobrepor. Quando eles se sobrepõem, fica muito difícil da gente enxergar. Então, a gente deve evitar coincidir as médias e as barras dos desvios, né? E tem um jeito muito simples de fazer isso. Ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui está mais visível. Os quatro valores foram obtidos juntos, né? Só que a gente coloca, dá um intervalinho no eixo do X para plotar, para que eles não fiquem um por cima do outro, porque aí ninguém enxerga nada no gráfico, né? Vocês conseguem perceber aqui, ó, que as barrinhas e os símbolos eles estão espaçados? Então, por exemplo, aqui é no mês 3. Como é que eu faço para conseguir isso? Eu coloco uma barrinha no 2,9, a outra no 3, a outra no 3,1 e a outra no 3,2, né? Então eu consigo que as barras fiquem um pouco espaçadas, e daria para a gente enxergar bem essas diferenças entre os tratamentos em cada um dos meses. Ó. Então, cada grupo está bem espaçado um do outro, não mistura. Né? Essa técnica de fazer os gráficos assim, quando eu tenho esses gráficos de linha com médio desvio, para não ficar tudo amontoado um em cima do outro, ela deve ser bastante incentivada, porque isso facilita muito, melhora muito a qualidade do teu trabalho. Né? Deu para entender como é que faz isso? É bem simples. É só você, ao invés de você plotar todos no 3,
Você plota o primeiro no 2,9, o segundo no 3, o terceiro no 3,1, o quarto no 3,2, e aí você tem elas espaçadas, né? Bem pertinho, mas espaçadas, então dá pra gente enxergar melhor. Quando que a gente usa moda? Quando que a gente usa média? E quando que a gente usa mediana, né? Isso também gera um pouco de confusão. E existe uma tendência de se usar média para tudo, principalmente nas ciências naturais. E a média muitas vezes não é adequada, né? Então veja bem, que se eu tiver uma distribuição normal, né? Uma normal perfeita, a média, a mediana e a moda vão coincidir. Todas elas estão no mesmo ponto, porque a distribuição é totalmente normal. Agora, se eu tiver uma distribuição bimodal, como essa daqui, né? Eu vou ter duas modas, ó. É bimodal. Uma moda tá aqui, outra moda tá aqui, né? Isso aparece com muita frequência, tanto nas ciências humanas como nas ciências naturais. Algumas variáveis têm distribuição bimodal, né? No caso aqui, a média e a mediana estão coincidindo, mas poderiam não coincidir. Agora, quando eu tenho uma distribuição assimétrica, né? Por exemplo, essa daqui tem uma simetria grande à direita, né? E o que acontece com a moda? A moda é aquela classe que tem a maior frequência, né? Então a moda está aqui. E a mediana? A mediana é aquele valor que deixa metade dos valores anteriores e metade dos valores posteriores para frente, né? Então é um valor único que divide todos os dados. Se eu ordenar todos os dados, eu vou pegar o valor do meio, né? Veja que a mediana, ela aqui fica deslocada, porque eu tenho uma simetria para esse lado, e a média mais deslocada ainda, né? Por causa desses valores aqui, que são bem altos e que vão puxar a média para cá. Agora, se eu tiver uma simetria à esquerda, vai inverter, ó. A minha moda vai lá para frente, né? A minha mediana continua mais ou menos no mesmo lugar, não mudou, né? E a minha média vai ser puxada para a esquerda, porque eu tenho um grande número de valores bem pequenos aqui que vão, na hora que eu calculo a média, puxa a média para cá. Então vejam que nos casos de distribuição assimétrica, a mediana é mais favorável, é mais adequada do que a média. Quanto mais assimétrica for a distribuição, maior é a necessidade da gente usar a mediana e maiores são os problemas que a gente vai tendo com a média. Porque se eu puxar essa simetria cada vez mais para cá, a média vai se deslocando cada vez mais para cá, né? Aqui mesma coisa, quanto mais assimétrico, essa média vai se deslocando cada vez mais para cá. Então, é uma medida da tendência central que não reflete muito bem a população. E vejam que média, moda e mediana, elas são características descritivas, né, da população. Essa figura aqui, ela é interessante porque dá para a gente entender mais ou menos, né? Você tem uma amostra aqui formada por 40 pessoas, né? Vamos pensar que isso seja uma população ou uma amostra que reflita essa população. Então você tem aqui a renda básica, né, dessas pessoas. Então você tem aqui 20 pessoas que ganham 10 mil dólares, né? Por ano, digamos assim, vai. Então, 20 pessoas ganham 10 mil dólares. Depois você tem aqui uma pessoa ganhando 35 mil. Depois você tem 14 pessoas ganhando 50 mil. 5 pessoas ganhando 150 mil, né? E uma celebridade que ganha 4 milhões 465 mil. Vejam que isso daqui é muitas vezes o que ganha a maioria, né? Então, o que acontece com a moda? Nós temos aqui uma moda, né, onde tem maior número de pessoas. Qual é a classe? É a classe de 10 mil, então a moda está aqui. E a distribuição é altamente assimétrica, né? Ó, veja bem como ela é bastante assimétrica. Aí depois o 21º ganha 35 mil. E aí depois vem 14 pessoas ganhando 50 mil, né? E depois vem só 5 ganhando 150. Então o que que acontece? Quando você calcula a moda, né, desculpe, a moda está aqui, que é o número maior, né? A mediana está aqui por quê? Porque eu tenho, são 40 pessoas, né? Eu tenho 20 aqui ganhando 10 mil, aí o que divide no meio seria essa pessoa aqui, esse valor aqui de 35 mil. Então ela vai separar 20 anterior, 20 ganham menos de 35 mil e 20 ganham mais de 35 mil, né? Agora, quando eu calculo a média, essa celebridade aqui, ó, puxa essa média para cá, ó. E embora eu tenha só 150, só 5 pessoas ganhando 150 mil, a média seria 150 mil. Então vejam, quando eu represento a média dessa população, então em média as pessoas ganham 150 mil. O que acontece? Vejam que essa medida é ruim. Por quê? Porque na verdade só ganham 150 mil 5 pessoas e uma pessoa ganha mais. A grande maioria das pessoas ganha menos. Dá para perceber que nesse caso, como existe uma assimetria muito grande à esquerda, a média não é um valor bom. A mediana é muito melhor, porque a mediana ela está mostrando o quê, né? Ela está mostrando que metade das pessoas ganham menos de 35 mil e metade ganham mais de 35 mil. Então, esses 35 mil representam um pouco melhor, né, as características, né, da população. O André perguntou aqui se essa celebridade não seria um caso de outlier. Pode ser. Você pode considerar um outlier, que seria uma coisa, digamos assim, um valor atípico, né? Ou errado, ou foi obtido errado, ou se ele está correto, no caso, como o salário aqui deve estar correto, mas ele é atípico, e você poderia excluir, né? No caso, a gente normalmente exclui esses valores nas ciências naturais, que são baseadas em amostra. Nas ciências sociais, ficaria um pouco mais difícil da gente decidir excluir esse valor. Mas aqui seria um único valor, né? Só que a gente podia ter 2, 3, a gente podia ter aqui outras pessoas ganhando 3 mil, 3 milhões, o outro ganhando 2 milhões, e aí já não seria um outlier tão fácil de você excluir, né? Mas se você for calcular a média, sim, você deve excluir. Porque é um único valor que está arrastando a média tremendamente para esse lado, né? Você tem razão, André. Agora, quando que a gente usa moda, né? O pessoal, para falar moda, né? Eu trabalho com moda, sim, tem muitos trabalhos que a gente usa moda, né? Por exemplo, se você vai acompanhar o crescimento, você vai fazer um estudo de crescimento de uma população natural. Você pode fazer a distribuição de frequência, né, dos animais em cada mês, ou cada bimestre, ou cada trimestre, e acompanhar essas modas, se elas estão se deslocando ou não, para ver se existe uma reprodução periódica, para ver se existe uma curva de crescimento, né? Ou então para você mostrar a estrutura da tua população com relação a comprimento, por exemplo, com relação à massa, né? Esse gráfico aqui está mostrando a estrutura de altura de homens e mulheres, então você trabalha com as modas, quer dizer, a maioria das pessoas tem essa idade, essa altura aqui, ó. Ah, aqui tá em polegadas, hein? Eu tô usando uma medida que não é do sistema internacional, tá vendo? Podem corrigir o professor. E aqui mesma coisa, né? Então a moda a gente usa quando a gente está interessado em saber qual é a classe que tem a maior frequência de indivíduos, né? Então a gente usa a moda. E a gente usa a mediana quando? Conforme a gente já explicou, né? Quando eu tiver uma distribuição bem assimétrica, a mediana ela reflete melhor do que a média, né? Então se as distribuições de frequência são muito assimétricas, a gente vai usar a mediana. E também ela é muito útil quando a gente tem variáveis do tipo ordinal, né? Aquelas variáveis em que você coloca numa ordem, né? Aqui tem um exemplo, a gente estabelece a mediana, que seria aquele valor central que divide todos os teus dados em metade para baixo desse valor e metade para cima desse valor, né? Se o número for par,
você calcula a média entre os dois valores do meio, no caso a mediana aqui seria 7,5. Então, variáveis ordinais, a gente deve considerar usar a mediana. Às vezes não precisa, você pode usar a média, mas muitas vezes pode ser interessante usar a mediana. E sempre que a distribuição for bem assimétrica, a mediana ela reflete melhor do que a média, conforme a gente viu naquela figurinha das pessoas, né? E a média? A gente usa a média quando, né? A gente vai usar a média quando as distribuições de frequência forem aproximadamente simétricas. Quer dizer, os indivíduos estão distribuídos segundo aquela variável. Vejam que isso vale para cada variável. A mesma população pode ter distribuições de frequência diferentes para diferentes variáveis. Então, cada variável requer uma análise. Né? Se a distribuição for mais ou menos simétrica, como a gente está vendo aqui, né, a gente pode usar a média sem problema. Né? E quando a gente tem variáveis do tipo quantitativo contínuo, né, aquelas variáveis, ou também chamadas variáveis de intervalo, conforme a gente já explicou, que são aquelas que sempre admitem um valor intermediário entre dois pontos. Né? Por exemplo, peso, comprimento, altura das pessoas, comprimento do braço, o diâmetro do crânio, né? Ou outras variáveis, né, que sempre vão permitir valores intermediários. Agora vejam que se essa distribuição for normal perfeita, né, quando eu calculo o desvio padrão, vejam se vocês conseguem enxergar aqui, né? O desvio padrão vai significar que, se eu pegar a média e somar o desvio padrão, eu tenho 34,13% dos indivíduos da população aqui. Se eu subtrair o desvio padrão, eu tenho 34,13%. Se eu puser duas vezes o desvio padrão, né, nessa segunda área aqui, eu vou ter mais 13%. Né? Então, esse 13 aqui com 34 vai dar mais ou menos 47%. Né? E aqui, mesma coisa, 47%, ou seja, eu tenho mais ou menos 95% de toda a população compreendida entre os valores da média, mais dois desvios padrão, ou a média e a média menos dois desvios padrão. Isso é muito importante a gente entender para o próximo item que nós vamos tratar agora, que é um item também muito mal aplicado na ciência, que é a parte do erro padrão e do desvio padrão. Né? Lembrando aqui que se a distribuição for aproximadamente simétrica, não importa se ela tem um achatamento, né? Se ela é bem pontuda aqui, né? Uma tem uma leptocúrtica, a outra é platicúrtica, se não me engano, e aqui seria uma distribuição normal. Sendo simétrico, eu vou ter os desvios padrão, eles vão mais ou menos mostrar os valores ao redor dessa média. Né? Então não tem problema eu usar a média. Né? Agora, quando que eu uso o desvio padrão e quando que eu uso o erro padrão? Eles são a mesma coisa? Muita gente acha que são a mesma coisa e que a gente deve usar tanto o desvio quanto o erro padrão. Porque alguém explicaria quando usar um, quando usar outro. Vejam que o desvio padrão, a fórmula dele, né, mostra, você vai subtrair todos os valores da média, né? Você subtrai, eleva ao quadrado, né? É, e depois você soma todos esses valores e divide por n-1, que você está trabalhando com amostra, se fosse a população seria por n, e você vai ter uma medida do desvio padrão. Então, o desvio padrão realmente ele mede a variabilidade. Né? O erro padrão, na verdade, o que ele é? Né? Ele é a raiz quadrada da variância dividido pelo n, pelo número, pelo tamanho da tua amostra, e isso vai dar, né, o desvio padrão dividido por raiz de n. Então, no caso do erro padrão, a gente está dividindo o desvio padrão por raiz de n. Né? O erro padrão seria o desvio padrão da média. À medida que eu aumento o n, o que acontece com o erro padrão? Ele vai diminuindo. Concordo? Ao passo que no desvio padrão, eu posso aumentar o n quanto for, que ele não vai diminuindo. Porque quando eu aumento um valor aqui embaixo, eu aumento um valor aqui em cima também. Então, ele não vai diminuindo. Ele continua medindo a variabilidade. Já o erro padrão, não. Ele não é uma medida da variabilidade, mas ele serve para você fazer inferências com relação à média. Ou seja, quanto maior o tamanho da tua amostra, mais próximo você está de uma estimativa mais real da média. Então, menor vai ser o erro padrão. Né? Então, o desvio padrão, ele realmente mostra a dispersão dos dados ao redor da média. Enquanto que o erro padrão, ele mostra a proximidade da média da amostra da média real. Então, se eu quero fazer uma inferência com relação a essa média que eu estimei pela minha amostra, né, o quanto ela pode ser uma estimativa válida da média real, o quão próxima ela está da média real, eu vou usar o erro padrão. Isso está associado também à distribuição de frequência. Né? O erro padrão ele só tem sentido se eu tiver uma distribuição aproximadamente normal. Né? Porque aí, realmente, eu vou conseguir fazer uma estimativa do intervalo de confiança da média. Né? Porque se eu pegar duas vezes o desvio padrão, né, mais o valor da distribuição de t, eu vou conseguir calcular o intervalo de confiança da média. Então, o erro padrão, ele serviria para a gente calcular o intervalo de confiança da média, né? Ou erros padrão baixo, eles mostram que o valor estimado é próximo da média real, quer dizer, a média real está num intervalo razoável, enquanto que erros padrão alto mostram que a média pode variar num intervalo maior. Agora, a medida da variabilidade é o desvio padrão. Agora, o que as pessoas têm feito na ciência, né? E em algumas áreas isso é totalmente aceito. Nas áreas em que existe uma variabilidade muito grande nos dados, né? Aquelas variáveis que têm uma variabilidade grande, quer dizer, resulta em dados muito variáveis, quer dizer que eu posso ter a média, ela vai ter dados assim muito distantes para baixo e muito distantes para cima. Nesses casos dá um desvio padrão gigantesco. E o coeficiente de variação, que é quando a gente faz o desvio dividido pela média, ele acaba dando muitas vezes maior que a média, né? E quando o coeficiente de variação está muito alto, isso mostra que eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra. Se eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra para ter dados mais fidedignos, a minha amostra é ruim e eu não tenho muita força na minha base factual para fazer as conclusões e a discussão do meu trabalho. Né? Então, o pessoal pega e põe o erro padrão, porque quando você divide pelo raiz de n, cai bastante a variabilidade. E aí, quando você faz os gráficos, fica mais bonitinho, porque aquela barra lá do erro, né, que a gente viu no gráfico para cima e para baixo, não fica tão grande, fica dentro da escala do gráfico. Às vezes ela passa da escala do gráfico, se ela for maior que a média, às vezes ela vai para o valor negativo, né, o que fica ruim. E isso disfarça essa necessidade de uma amostra maior. Né? Tem algumas áreas, como por exemplo, na área de comportamento, não sei se tem alguém de comportamento animal aqui, o pessoal praticamente só usa erro padrão. E a Behavior, que é uma revista top na área, ela aceita e totalmente todo mundo usa erro padrão. Porque o erro padrão já dá uma variação enorme. Né? Então, o desvio padrão vai dar um valor muito mais alto. Esse valor muito mais alto do desvio padrão, ele está indicando que você precisava de ter mais dados. Né? Então, porque são variáveis, o comportamento tem uma variabilidade muito grande. Outro item que tem uma variabilidade muito grande é a emissão de gases. Gases do efeito estufa, por exemplo, tem uma variabilidade gigantesca. Né? Então, a gente precisa de um número de amostras muito grande para a gente ter alguma coisa bem consistente. Né? E
isso disfarça, né? Quando você usa o erro padrão. Mas é um disfarce, um mascaramento dos resultados, na verdade. Porque você mostrar que essa variável ela tem variabilidade grande é um resultado importante. É um resultado importante você saber que não existe um padrão muito característico, né? E que aquela variável varia muito, porque você deve ter muitos outros fatores, muitas outras variáveis interferindo nela. Por isso que gera essa variação enorme, essa variação gigantesca. Você disfarçar isso com um erro padrão não faz sentido. E também complica muito, porque conforme o teu tamanho do N, vai diminuir o erro padrão. Então, fica difícil de você comparar essa variabilidade entre os trabalhos, porque vai depender do tamanho da amostra, você vai ter um erro maior ou um erro menor, né? Então, quando o objetivo for mostrar a variabilidade, a gente deve usar o desvio padrão. Se o teu objetivo é calcular o intervalo de confiança da média, né? Ou ainda que você não vai calcular, você quer mostrar que essa média está no intervalo pequeno, aí você usaria o erro padrão, né? Eu acho que é uma das estatísticas mais mal usadas na literatura científica é o erro padrão. Vamos passar agora para a mediana, né? Quais são as medidas de dispersão da mediana? Normalmente são os percentis. O que é um percentil? É uma fração percentual, né? Então aqui eu tenho nessa figura a mediana aqui, que deixa 50% dos valores para trás e 50% para frente, né? 50% são maiores que ele, 50% são menores. É o 50º percentil, né? E a gente trabalha normalmente com quartis, né? Então a gente coloca um quartil seria o valor que deixa 25% dos dados para baixo e 25% entre esse primeiro quartil e a mediana. E o terceiro quartil é 25% dos dados entre a mediana e o terceiro quartil, né? E o maior valor seria o 100%. E como é que são os gráficos, né? Os gráficos, geralmente, gráficos de mediana e quartil, são esses box plots, né? Então, o que tem no box plot aqui? Eu tenho a mediana, aqui eu tenho o terceiro quartil, aqui o segundo quartil, aqui o menor valor e aqui o maior valor. E quando eu tenho os outliers, né, como o André lembrou, eu coloco um pontinho aqui em cima. Eu posso tirar os outliers para não mascarar os meus resultados, mas eu coloco eles aqui, ó, como pontinho, né? Então, permite que você enxergue até os outliers dos box plots. Então, quando eu tenho distribuições muito assimétricas, o ideal é trabalhar com a mediana, os quartis, né, valor máximo, valor mínimo e os outliers se tiver. A gente esquece muito do box plot, mas o box plot é bem poderoso. Esse é um outro dado, né, mostrando aqui a mediana, né? Essa caixa inferior seria o segundo quartil, a caixa superior o terceiro quartil, quer dizer que aqui nesse intervalo eu tenho metade dos dados, aqui eu tenho 25% até o maior valor e aqui eu tenho 25% até o menor valor. E eu posso colocar, quando eu faço análise estatística, as letrinhas aqui em cima, né? Quer dizer, esse tratamento aqui, ele não difere do A, né? Não difere desse daqui, né? Desculpe, difere do A, não difere daqui, que é A e C. Esse aqui não difere desse segundo nem do terceiro, e o B difere de todos, né? Então, as letrinhas que mostram as diferenças estatísticas também podem ser colocadas nos box plots, aliás, devem ser colocadas, né? Vamos agora falar um pouquinho mais sobre essa apresentação dos dados, né? Então, a gente, resumindo, dados que não desviam significativamente da distribuição normal ou da distribuição simétrica, normalmente eles são apresentados na forma de média e desvio padrão, né? Aqueles dados que apresentam distribuição assimétrica são apresentados na forma de mediana e os interpercentis, que geralmente usa-se os interquartis, né? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever no texto, ou a gente vai colocar numa tabela, é que geralmente a gente faz o blogspot, que é um gráfico, mas na hora de eu descrever os resultados, né, eu vou descrever aquele boxplot. Então, como é que você coloca? Você coloca a mediana, como por exemplo, foi 9 espinhos, né? E aqui põe o intervalo, 6,5 a 11, né? Esse 6,5 indica que é o segundo quartil, o valor mínimo do segundo quartil, e o 11 é o valor máximo do terceiro quartil. É igual quando eu coloco a média e o desvio padrão. Só que o desvio padrão é o mesmo valor para frente e para trás, porque a distribuição é simétrica. No caso dos interquartis, como a distribuição é assimétrica, os valores não são os mesmos, né? Por isso que eu tenho que colocar o valor mínimo, né, do segundo quartil e o máximo do terceiro quartil. Bom, continuando ainda a análise dessas variáveis, né, qualitativas, quando eu for fazer testes estatísticos, geralmente a gente utiliza testes de frequência. Se eu tenho valores de frequência, por exemplo, frequência de cores, frequência de machos e fêmeas, frequência de morfotipos, frequência de estágio de maturação, frequência de nível de educação formal, etc., eu vou trabalhar com testes de frequência e não vou aplicar TST e análise de variância. Isso não se aplica aos dados de frequência, ao contrário do que muitos trabalhos aparecem, né, com TST e análise de variância, porque as pessoas estão acostumadas a fazer. Mas quando eu tenho testes de frequência, quando eu trabalho com variáveis qualitativas, quando eu trabalho com variáveis muito assimétricas, normalmente não se usa, né? E para mostrar a associação entre essas variáveis, normalmente elabora-se tabelas de contingência, e os testes mais utilizados de frequência são o teste G, o teste Q² e o teste exato de Fisher, né? Quem for trabalhar com frequências, vale a pena dar uma estudadinha nesses testes, porque para cada tipo de dados, eu vou ter um teste que é melhor do que o outro, né? Então, os testes, eles não que eles se sobrepõem, você pode usar indistintamente, mas eles têm uma maior força, um maior poder, conforme o tipo de dados, né? E para a gente discutir isso aqui, já iria gastar muito tempo, não se justifica. Mas são os testes usados para você determinar essas associações ou para você analisar as frequências, né? Então, não são testadas as médias, mas são testados os valores absolutos, as frequências absolutas. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de contingência, em que eu tenho aqui vários estágios larvais, né? E aqui eu tenho a alimentação. Então, o que foi feito, né? Foi analisado o estágio 7, quantos indivíduos ingeriram artêmia, quantos ingeriram rotífero, quantos ingeriram algas, quantos ingeriram ração. Mesma coisa para o estágio 8, mesma coisa para o estágio 9, né? Então, você constrói essa tabela de dupla entrada, né? Aqui são frequências, são valores absolutos. Aí você faz os totais, né? Geralmente, a coluna, os totais são fixos, né? Nas linhas não, mas você pode ter valores fixos dos dois lados. E aí você vai aplicar o teste nessa tabela e vai ver se o tipo de alimentação está relacionado ao estágio larval ou não, se é independente, se as larvas nos 3 estágios se alimentam igualmente desses diferentes tipos de ração, né? O mesmo vale para quaisquer outras 2 variáveis que a gente queira relacionar num estudo tanto observacional quanto experimental. Veja que nessas variáveis qualitativas, a gente pode calcular as médias das frequências em todas as réplicas, principalmente quando a gente faz experimento, mas quando faz amostras também, né? Eu posso calcular das réplicas de experimento das amostras, né? E aí usar os mesmos testes das variáveis quantitativas. Isso é feito com uma certa frequência, mas isso é errado sob o ponto de vista estatístico, né? E também você diminui muito o poder do teste.
porque essas frequências elas têm uma distribuição que se afasta muito da normal. Então, muitas vezes o teste não detecta, que afasta muito da normal, mas ela, por definição, né, por teoria, essas frequências elas se afastam muito da normal normalmente. Então, isso não é o melhor, mas é muito aceito em várias áreas. Tem áreas que o pessoal praticamente só trabalha com testes paramétricos e com testes de tipo teste T e análise de variância. Então, tudo é transformado em média, desvio padrão e coloca no teste, né? Embora fique um trabalho de qualidade inferior. Qualquer pessoa que entenda um pouco de estatística vai enxergar que aquilo lá está errado, né? Que a análise estatística está equivocada. Agora vamos passar para as variáveis quantitativas, né? As variáveis quantitativas, elas podem ser representadas por vários tipos de gráfico, evidentemente, mas quando eu vou representar as frequências, né, por exemplo, aqui seria um comprimento, né, em milímetros, eu uso um histograma e não um diagrama de barras. O que é um histograma? Histograma é quando eu tenho uma variável quantitativa. Vejam que as barras são contínuas. Por quê? Porque a variável aqui embaixo é contínua, né? Aqui é comprimento, isso é uma variável contínua. Então, quando eu tenho variável quantitativa aqui no eixo do x, eu uso um histograma e as barras se tocam. Se as variáveis forem qualitativas, como no exemplo anterior que eu mencionei, as barras não se tocam e isso se chama diagrama de barras, né? Então, para variáveis quantitativas, se eu for usar frequência, eu vou usar os histogramas, né? Quer dizer que as barras são justapostas umas nas outras, né? Mas eu posso usar para variação conjunta, sempre que eu tiver variáveis quantitativas, né? É interessante eu verificar se existe algum tipo de variação conjunta. E o pessoal prefere usar aquelas figuras de linhas, aqueles gráficos de linhas, né? Então, põe o gráfico de linha ao longo do tempo, conforme a gente já mostrou, e coloca as duas ou três variáveis e vê se uma varia com a mesma tendência da outra. Uma sobe, outra desce, etc. Mas o mais elegante, né? O melhor seria a gente fazer um diagrama de dispersão. Um diagrama de dispersão é aquele em que você coloca uma variável no eixo do x, a outra no eixo do y. Geralmente, aquela variável que você acha que tem mais probabilidade de estar causando a outra, você coloca no eixo do x, mas não dá para concluir relação de causa e efeito, né? Porque não se não for experimento, não dá. Se for experimento, dá. Desculpe, você pode fazer esse gráfico em experimento também, né? E aí você faz a dispersão dos pontos e você avalia a tendência, né? Então, o que acontece aqui, ó, aqui foi ajustado uma curva, né? Mostrando a tendência desses dados, né? Aqui seria a densidade e aqui seria machos de um determinado morfotipo. Isso vale para quaisquer variáveis, né? Então aqui você vê que tem um modelo matemático interessante, né? Descrevendo essa relação. Quando os pontos coincidem, né? Nesse tipo de gráfico, o interessante é a gente colocar um númerozinho em cima e aí vai colocar na legenda, né? Números em cima dos pontos significam coincidência de pontos. Então aqui pode ser 2, pode ser 3, porque às vezes os pontos ficam muitos um em cima do outro, né? E fica difícil de ver. Ou então a gente usa pontos abertos, como esse tipo aqui, ó. E aí, se eles ficarem muito em cima um do outro, você pode deslocar um pouquinho, colocar um pouquinho, um valor um pouquinho mais alto, outro um valor um pouquinho mais baixo, de modo que não interfira, lógico, né, na interpretação, para perceber que tem dois pontos aqui juntos, né, ou muito próximos, ou então coloca um númerozinho. Mas claro que tem outros gráficos também que se usa para as variáveis quantitativas, né? Veja que quando a gente trabalha com essas variáveis quantitativas, né, que são aquelas variáveis contínuas, aquelas variáveis de intervalo, normalmente a gente avalia a normalidade, né, dessas variáveis, ou seja, né, se a distribuição de frequência se afasta da distribuição normal, né? E existem dois testes que são os mais usados para isso, né? É o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste mais moderno, mais bem aceito recentemente, mas o mais utilizado ainda é o Kolmogorov-Smirnov, que é o mais antigo, né? Então, qualquer um desses dois testes podem ser utilizados, mas o mais moderno recomendado é o Shapiro-Wilk e o mais frequente é o Kolmogorov-Smirnov. E além disso, a gente avalia a homocidacidade. Isso quer dizer o quê? Se as variâncias obtidas em cada tratamento ou em cada amostra são próximas, né? Então, a homocidacidade vai avaliar se as variâncias são muito diferentes, né, entre os tratamentos ou entre as amostras, entre as populações, entre os dois intervalos de tempo que eu estou estudando, entre as duas regiões que eu estou estudando, né? Isso se chama homocidacidade. E para isso a gente usa o teste de Brown-Forsyth, que é o mais moderno, ou o Bartlett, que é o mais antigo, né? Então, vejam, se for determinado que não há um afastamento muito grande da normalidade, o teste vai dar não significativo. E se não há um afastamento muito grande da homocidacidade, o teste vai dar não significativo. Testes estatísticos não significativos não são conclusivos. Os testes conclusivos são aqueles que dão significativo. Então, se não deu significativo, não significa que não há diferença. Significa só que o teste não enxergou. Então, veja bem, que se o teste não enxergou a diferença da normalidade, não significa que a amostra tem distribuição normal, mas significa que o teste não enxergou. Então, essa diferença da normalidade não deve ser tão grande. Então, a gente assume que a distribuição é aproximadamente normal. Se o teste não enxergou a diferença em relação às variâncias da homocidacidade, né, também indica que essa diferença não deve ser tão grande, então a gente assume que elas são próximas. E a partir daí a gente pode trabalhar com a estatística paramétrica. Para a gente trabalhar com a estatística paramétrica, a gente tem que ter normalidade e homocidacidade testadas, né? Num trabalho, quando vocês aplicam análise de variância ou teste T, antes precisa fazer esses testes aqui, ó, para ver se você pode aplicar esses testes paramétricos ou não. Mais da metade dos trabalhos que são submetidos para publicação, e a grande maioria dos que vêm da América Latina, Ásia e África, vem sem a explicação desse teste. Aí o que você faz? Você devolve, na hora que você devolve o cara corrigir, você fala assim, foi testada a normalidade e homocidacidade antes da análise de variância, né? Aí o que acontece? Invariavelmente o trabalho volta, foi testada a normalidade pelo teste e tal, a homocidacidade pelo teste e tal, e não deu significativo, então foi feita a análise de variância. Aí você não sabe se o cara testou mesmo ou se ele só escreveu ali, né? Porque se ele tivesse testado, ele já teria posto da primeira vez. Agora pode ser que ele testou depois e realmente não deu significativo, então a análise continua válida, né? Só que a ciência é feita na base da confiança, o editor não tem como saber se o cara fez mesmo ou não, aí ele vai aceitar ou não aquela informação que foi dada, né? Então, para que deixar o editor na dúvida? Todas as vezes que usar teste paramétrico, tem que colocar no material métrico do que foi testado a normalidade e a homocidacidade. Alguns pacotes estatísticos, eles já fazem o teste e eles não andam com a análise se der significativo. Então, muitas vezes, o cara nem sabe, mas o pacote estatístico dele já testou, né? Então, agora a gente fica um pouco mais tranquilo com relação a isso, porque quase todo mundo usa esses pacotes modernos. E esses pacotes, a não ser que você desabilite alguma coisa, né? Ele realmente não anda para frente, se as premissas não forem satisfeitas. Bom,
Se o resultado der não significativo em ambos, então a gente pode usar testes paramétricos. Se o resultado der significativo em um deles, tanto faz ser normalidade como homocedasticidade, você usa os testes não paramétricos. E agora a gente vai falar um pouco sobre esses testes paramétricos e não paramétricos mais comuns, né? Existe uma gama enorme de testes estatísticos, mas nós vamos conversar sobre aqueles mais comuns que mais aparecem na literatura, né? É, Além de tudo, lembrando, né, que como é que você vai apresentar os dados? Se os dados não desviam significativamente da distribuição normal, você vai colocar média e desvio padrão, né? Às vezes você já fez a média e desvio padrão, só que quando você vai fazer o teste para aplicar a nova, você vê que desvia da normal. Aí o ideal seria mudar para mediana e quartis, né? Muitas vezes a gente não faz isso, né? E muitas vezes acaba passando, mas normalmente quando você vai usar teste não paramétrico, você precisaria usar mediana e quartil, porque o teste não paramétrico ele não testa a média. Ele é um teste de ranking, ele vai testar a mediana. Então você está apresentando uma média e você está dizendo que eles diferem, e na verdade o teste testou a mediana e não a média. Tudo bem? Dados que não seguem a distribuição normal são apresentados na forma de mediana e percentis, né? Pode ser quartis, interquartis, etc. Então, veja, fez teste não paramétrico, o ideal é apresentar a mediana. Fica incoerente, você coloca as médias e usa o teste não paramétrico. Vai ficar muito estranho. Porque o princípio do teste não paramétrico é testar a mediana. Se a gente tem experimentos com um fator, né, você está testando o efeito de um fator, com dois níveis, né, por exemplo, um deles é o tratamento e o outro controle, um dele é o grupo experimental e o outro é o grupo controle, um recebeu aquele tratamento, o outro grupo não recebeu, né, então você tem dois níveis. Aí se usa o teste T de student para dados paramétricos, se for homocedástico e normal, quer dizer, se não se afastar significativamente, né. Se der alguma diferença ali, né, quer dizer, você não conseguiu atender as premissas, você vai usar o teste U de Mann-Whitney. Ou outros, né? Existem outros, mas esses são os mais comuns, aqueles que mais são usados e são mais poderosos. O teste T de Student é uma adaptação, é uma variação da análise de variância quando eu tenho duas amostras só para serem comparadas, duas médias. Eu posso pegar as equações da análise de variância, aquelas fórmulas de cálculo, e colocar duas amostras, eu vou cair na fórmula do teste T. Quer dizer que o teste T e a análise de variância, na verdade, é a mesma coisa. É que a análise de variância, ela usa a distribuição de frequência F e o teste T usa a distribuição de frequência T de Student, né? É mais simples de fazer o teste T. Antigamente, como fazia na mão, isso fazia muita diferença. Hoje, como tudo é feito por computador, não faz diferença. Então, usar análise de variância ou teste T acaba sendo a mesma coisa. Mas se você usar análise de variância para duas amostras, para uma comparação com dois níveis de um fator, invariavelmente vão mandar o teste, trocar pelo teste T. Porque o teste T ele é definido para duas. E a análise de variância é definida para quando você tem mais de duas, né? Embora uma coisa chegue na outra, as distribuições de frequência da estatística base são diferentes. Uma usa o F, outra usa T, né? Então, tem duas, usa T. Ou então, o Mann-Whitney ou outro teste não paramétrico. Se o experimento for com um fator, mas tiver três ou mais níveis desse fator, e o delineamento experimental for inteiramente casualizado, eu vou usar uma análise de variância pelo teste F, que é o teste paramétrico, né? Vejam que a análise de variância é qualquer análise que compara variâncias. A análise de variância que a gente usa tradicionalmente é a análise de variância pelo teste F, né? Então, normalmente o pessoal coloca só a nova no material e método, mas a nova tem N a nova. Vocês pegarem, tem livro só de nova, só de análise de variância, com 1000 possibilidades e 1000 variações. Então, o correto é colocar a análise de variância pelo teste F. Ou então, se você concluiu que não é homocedástico ou não é normal, você vai usar a nova pelo teste de Kruskal-Wallis, que é não paramétrico. É uma nova. O Kruskal-Wallis é uma análise de variância, né? Agora, se o teu experimento for em blocos casualizados, aqui tem uma questão muito importante. É muito comum esse erro. Mais da metade dos artigos que usou bloco vem com esse erro. Quando você vai usar bloco, você vai usar a nova pelo TSF em blocos. E aí é two-way a nova. É a mesma nova que você usa quando tem dois fatores, two-factor a nova. Uma vez aconteceu isso também com o editor. O editor devolveu dizendo que eu usei o teste errado, que eu só tinha um fator, e eu estava usando o two-way a nova, né? Eu escrevi para ele, dizendo que como o delineamento era em blocos casualizados, né? Referenciei com livros de estatística, eu tinha que usar o two-way a nova. Né? E era um editor muito importante, um nomão. Ele ficou tão, assim, pasmo, né? Que ele escreveu para o meu e-mail. Ele falou, obrigado por me ensinar estatística, porque eu não sabia isso, passei a minha vida sem saber isso. Né? E é muito comum o pessoal cometer esse erro. Se é delineamento em blocos, veja que o delineamento de bloco, você tem um efeito de bloco. Então é como se você tivesse um outro fator. Como você tem um efeito de bloco, você vai precisar usar o two-way a nova. Né? Então, delineamento em DIC, o ano E é nova. Delineamento em blocos, two-way é nova. Né? No caso dos testes paramétricos. E no caso do teste não paramétrico, né, também tem o teste de Friedman, né, que é uma nova pelo teste de Friedman, que é um teste não paramétrico, que você vai usar quando você tem um fator de delineamento em blocos ou quando você tem dois fatores. Se você tiver dois fatores, que for um experimento em fatorial, se ele for totalmente casualizado, também você vai analisar por two-way a nova, né, ou por teste de Friedman, se for não paramétrico. Então, quando você faz um delineamento em blocos, é como se você tivesse um experimento em fatorial, porque você tem o efeito dos blocos. Isso reduz os graus de liberdade e reduz o poder do teste. Quer dizer que um delineamento em blocos, você tem que ter diferenças maiores na variável de avaliação entre os tratamentos para você obter diferença significativa. Por isso que sempre que possível a gente usa o delineamento inteiramente casualizado, que é aquele que dá um poder maior de teste. Se o experimento for com dois fatores, né, como eu falei anteriormente, ó, você vai usar a análise pelo teste F com duas classificações, que seria o two-way a nova, né, ou two-factor a nova, no caso dos paramétricos, ou vai usar o teste de Friedman, né, se for em bloco ou se for com dois fatores. O teste de Friedman é não paramétrico, né? Se eu tiver três fatores, o que é mais difícil da gente utilizar, mas atualmente, como os computadores fazem tudo, né? Isso dá uma calculeira absurda e uma dificuldade de interpretar, mas gera aqueles gráficos de superfície que as pessoas gostam, né? Atualmente, muita gente gosta. Eu não gosto muito porque eu acho que o gráfico ele tem que ser bem visual. O gráfico é para você evidenciar aquilo que está acontecendo, aquilo que você quer mostrar. Se você tem um gráfico que o leitor precisa ficar parando e para entender, para interpretar, se ele leva um tempo para entender, aquele gráfico não é bom. E geralmente os gráficos de superfície são um pouco mais difíceis de interpretar, a não ser para quem está muito acostumado com eles, né? Mas em muitos casos eles funcionam bem para você representar três fatores.
Essa regra vale para qualquer variável? Isso, para qualquer variável. Lembrando que a gente sempre trabalhando no sistema internacional, né? Ele é um sistema decimal, então eu posso converter essas unidades. Eu posso diminuir 1000 vezes, trocando a unidade, ou aumentar 1000 vezes, conforme a necessidade, de modo que a tua tabela vai ficar com 3 dígitos, 2 dígitos. Por exemplo, se eu tenho 1.250 quilos, 2.800 quilos, 4.900 quilos, eu posso passar isso para tonelada. E aí eu vou trabalhar com 2 casas decimais ou uma casa conforme a regra do 30.300. Então, o que pode acontecer, conforme a variável, eu precisar mudar a minha unidade, né? Dentro do sistema internacional. Sobre a parte lá da vidraria, posso falar alguma coisa? Pode sim. Então, eu tenho visto que os becks da Nalgon, de plástico, não fazendo propaganda, tá? Mas os becks da Nalgon, de plástico, eles servem como um tipo de padrão. Para a gente calibrar provetas, beck de vidro, né? Proveta de vidro, beck de vidro, e também os animais. Então, quando eu faço trabalho de rotina, eu deixo livre. Mas quando é em termos de pesquisa, aí eu faço esse tipo de calibração. Eu sempre vou colocar o volume em proveta da Nalgon de plástico, ou então em beck, para poder passar para os vidros. Aí eu calibro o volume que foi alterado. Então, isso é um pouco complicado, Oscar, porque Becker e Erlenmeyer não são materiais para medida de volume. Então, aquela escala que a gente tem no Becker e no Erlenmeyer, ela é uma escala muito imprecisa, né? Você pode usar ela como um padrão para você calibrar sempre o mesmo, né? E aí funciona na tua pesquisa. Mas aquele valor, em termos de ml, que tem lá nos Beckers e nos Erlenmeyers, eles são imprecisos, então eles não podem ser usados para medir volume. Agora, a gente tem o equipamento de medir volume de baixa precisão, que são as provetas e as pipetas sorológicas. Então, eu posso usar uma proveta para medir volume ou uma pipeta sorológica, né? Esse número é confiável, mas ele tem uma baixa precisão. No caso da preparação de soluções, que exigem uma precisão muito mais alta, né? Porque você vai usar aquelas soluções para fazer uma série de reações e de análises, aí você precisa usar não só um material que meça volume, mas um material chamado volumétrico, né? Esse material volumétrico são os balões e as pipetas volumétricas. Então, o que tem precisão, né, em termos dessa vidraria, a maior precisão são os balões volumétricos, e cada balão só mede um valor, né? Ele tem um menisco que mede o valor quando chega ali, e as pipetas volumétricas. Então, o ideal é usar para calibração de outros frascos, outras coisas, esse material volumétrico, né? Lembrando que se esse material volumétrico for colocado em estufa em temperaturas elevadas, perto de 80, né, 100 graus para secagem, ele perde a calibração. Então, ele deixa de ter aquele volume exato que está marcado lá naquele frasco. Tudo bem? Eu uso mais provetas da Nalgon também de plástico, porque as de vidro também se alteram fácil. As de plástico então, são mais fixas, né? Elas têm, então, eu não sabia disso, isso para mim é novidade, realmente. Eu achei que as de plástico fossem menos precisas. Mas, de qualquer forma, para medir volume, né, eu uso sempre proveta ou pipeta sorológica quando precisa de baixa precisão. Quando precisa de alta precisão, balão volumétrico e pipeta volumétrica. Tá? Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que eu não tinha explicado em detalhe. Legal. Eu não queria entender por que as de plástico seriam mais precisas. Não, assim, como ela não vai na autoclave, quer dizer, ela pode até ir, mas eu não coloco porque eu não confio que não vai derreter. Né? Aí passa na autoclave e estufa, mas ela não vai. Eu lavo com cloro e depois eu limpo o cloro. Faço todo o trabalho para poder ficar limpa. Mas aí eu posso estar regulando, que ela sempre vai medir 1 litro, 500 ml, por aí. Enquanto que a de vidro eu vejo que altera mesmo. Quando a gente trabalha muito com meio de cultura, a gente sempre observa isso. Isso é interessante mesmo. Eu acho que não é bem plástico, eu acho que esse Nalgen é um outro material, né? Talvez seja um material melhor, que não é o plástico comum, né? Não é o plástico comum, porque ele diz que pode ir na autoclave. Mas como lá fica 127 graus, aí eu acho melhor não arriscar. Tá certo. Oi, acho que é só mais uma questão de observação. Bom, tudo isso é extremamente importante, né, que você passou. O que eu vejo é que na posição de revisor, por exemplo, é muito difícil, às vezes, pra gente achar algum desses tipos de erro, né, por exemplo, não colocar unidade, e ter que relutar com outros revisores, até com o editor da revista que acha que isso é uma coisa comum, né. Por isso que esse curso é muito difícil pra quem tá no começo da carreira científica, assim, que a gente não tem muito peso, assim, na informação. É verdade, mas pelo menos vocês vão seguindo, mesmo no início, mas vocês já vão fazendo as coisas do jeito certo, né? Às vezes a gente não consegue mesmo. Eu tenho um caso emblemático meu no início de carreira, que o editor da revista queria que eu colocasse os números, todos os parâmetros da equação matemática, com o mesmo número de decimais. E aí eu expliquei para ele que não podia, que isso estava errado, que isso não é igual ao médio desvio padrão, que cada parâmetro da equação matemática ele tem que ter o mesmo número de algarismos significativos para poder o resultado ser consistente, e não o mesmo número de casas decimais, né? E o editor não aceitou, ele não concordou e falou, não, mas eu quero que você coloque. Eu falei, então não publico na sua revista. Imagine eu, um moleque começando a carreira, deixar de publicar numa revista internacional por causa de uma coisa dessa, né? Hoje eu não faria mais isso. Hoje, até com o prestígio que eu tenho, às vezes o editor cobra alguma coisa, eu retruco, ele insiste, eu falo, se não for uma coisa muito relevante, né, eu deixo para lá. Mas realmente, Felipe, isso daí é um problema. Ótima história. Aconteceu uma outra história também muito interessante, que eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que o editor corrigiu, aí eu falei para ele, não, não é assim e tal, e mandei, inclusive, referenciado, tudo, com bibliografia internacional, porque aqui eu estava certo, né? E ele me respondeu assim, isso tudo em papel, hein? Imagina que levava um mês para a carta ir, depois mais um mês para voltar, né? Ele respondeu assim, tá bom, eu concordo, você está certo, mas na minha revista eu quero que publique assim, senão você não publica. Então ele reconheceu que eu estava certo, mas ele não aceitou que publicasse do jeito certo. Né? E isso aconteceu também com um livro de altíssimo nível, né, que é o Fish Brown Biology and Farming, que foi publicado pelo Ailey Blackwell, uma das maiores editoras do mundo, e quando eu quis não colocar
as unidades na salinidade, os autores, né, dos capítulos, porque eu era editor, mas aqueles livros, né, multi-autorais, cada capítulo tem os seus especialistas. Eles não concordaram, porque eles falaram assim, não, mas todo mundo lê assim, você tá certo, mas a gente sempre usa assim, e na nossa área usa assim e tal. E aí discuti com o publisher, e o publisher achou que se na área todo mundo usa errado, devia continuar usando errado, o que eu achei um absurdo, mas de qualquer forma eu já era bem mais experiente, então já não ficava mais brigando por coisas miúdas, falei, tá, deixa assim, pronto, né. Só que agora é chato pra mim, porque eu explico pra todo mundo que não tem unidade, essa unidade, a pessoa fala, ah, mas no seu livro tem, né, é engraçado isso, né. Mas isso é complicado, né, Wagner? Fica abrindo concessão e no final vão pensar que não sabe você. Pois é, né. Que nem a história do tanque rede, né? Que eu corrigi 10 milhões de vezes e Voltaram tudo pra trás, né. voltaram pra trás. Não Foi sabe errado. Moisés, né? Pois Então, fica mal. A isso gente parece que não sabe. isso acontece, né? Mas é difícil. Agora, se você tem uma estatura científica maior, você consegue se impor mais, né? Quando alguém está iniciando, que é desconhecido na área, é difícil mesmo, como o Felipe falou, muito difícil. Então, Ai, meu Deus, isso é complicado. Isso aí esse é bem complicado e uma reforma vocês ortográfica. vão acabar concordando com o cara que voltou errado, hein? Eu que vou ser a errada, porque agora com a nova reforma ortográfica, o tanque rede, no plural, quando você tem termina uma palavra com uma vogal e uma consoante, essa consoante é o R, você não usa mais o hífen. O tanque rede, por exemplo, que seria o tanque tracinho rede, se for no singular, ele vai duplicar o R. Isso serve para regra para R e S. Então seria, no caso, tanque rede com 2 R's, uma palavra só. Então, e se for no plural, seriam tanques rede sem hífen. Deixa eu escrever aqui depois para você. Tanque Escreve rede. no chat para eles depois. Isso vale para isso aqui no singular, né? Isso é a nova reforma que vale quando você termina uma palavra com uma vogal, que seria o E, né? E começa com R. E se começar com S, seria uma vogal e as exceções, né? O R e o S. Então eu não lembro agora com S, mas o tanque rede é um caso que é da nossa área. Então eu corrigi todos os tanques redes do artigo no plural com 2 R's desculpa, no singular com 2 R's e no plural eu tirei o hífen, né? E o editor, né, vai? Ele é Editor. da Panorama, né? Ele trocava tudo. Aí eu recorrigia, botava o texto inteiro. Ele dizia, não, mas o pessoal lê assim, então vai ficar. Então, é complicado, porque eu tô seguindo a nova reforma, né? Então, sim, não mudem nada, deixa o português como é. Porque a gente fica quebrando a cabeça para seguir as regras, né? É complicado, né? Então é isso. Não sei se alguém já se deparou com essa confusão também. Não sei. Oscar, pode falar, Oscar. Não é sobre tanque rede, mas também na Panorama é com artêmia. Né? Como o Wagner falou, que quando a gente é mais novo, a gente briga à toa, né? Então, eu via muita artêmia com um ar minúsculo e é como se fosse uma palavra normal. Nossa, eu subia pelas paredes. Eu falava, pô, Gilmar, não é assim. Não, mas é técnico, tem pessoas que leem que não estão na carreira científica. Mas eu fui fazer uma prova, que antes de entrar no PESTA, para a Unirio. E na prova caiu um assunto sobre artêmia. Né? E eles fixaram na parede para todos lerem as provas uns dos outros. E bastante prova é com artêmia, sem estar com grifo, e com ar minúsculo. Eu falei assim, poxa, a metade está reprovada. Não adiantou nada. Não adiantou, é É verdade. complicado, né? Então, essa reforma serve para o Brasil e Portugal. Então, tem um monte. Eu peguei, quando eu vou corrigir uma tese ou um artigo, eu coloco do lado em português para poder seguir a regra, né? Tem outras regras. Mas o problema é que o pessoal não quer seguir. É que nem a história do PPT que o Wagner falou aí. É PPT que você falou da sanidade? Sanidade. Então, é complicado. A gente quer fazer as coisas certas, mas é difícil, né? Não, eu só coloquei que eu já vi já algumas frases do Fischer, inclusive, falando que não tinha isso. Que quando ele desenvolveu o P, não era para ter todo esse rigor que se usa hoje em dia, né? Que decide de sim ou não, simplesmente com base no P. Né? Mas uma das coisas interessantes, Wagner, também, eu acho que a estatística, ela concorda totalmente, né? Disso dela não ser uma ferramenta, ela é só uma ferramenta, né? Que não tem que ser só o poder de decisão de sim ou não. Mas também acho que tem que ter cuidado para não fazer aquela coisa do tipo, o cara sai fazendo 50 mil análises e usa só que sabe explicar, né? Eu acho que tem talvez ali uma diferença, né? Isso é verdade. O cara não pode ficar procurando uma análise que vai mostrar aquilo que ele quer mostrar, né? Agora, ele usar mais de um teste, né, para analisar os dados e escolher aquele que realmente está de acordo com a interpretação do trabalho, isso já não significa que ele está fajutando, que ele está procurando encontrar alguma coisa que mostre o que ele quer, né? Porque como os testes têm nível de sensibilidade diferente, um deles pode dar diferença, outro não dá, né? E se ele escolhesse primeiro o que deu, né? Então, você fazer mais de um teste não é problema. O problema é você fazer como o Felipe disse, é ficar testando tudo que é jeito para mostrar aquilo que você quer mostrar, né? Aí você está sendo tendencioso, realmente isso não é aceitável. Né? Precisa tomar cuidado, sim, com isso. Um comentário da Michelle também aqui, ó. Interessante isso que o senhor está falando, quando a questão da estatística como ferramenta, mesmo não sendo evidenciada diferenças estatísticas. Isso aí é uma coisa importante. Quando a gente não tem diferença estatística, mas os dados apontam para uma teoria lógica coerente, estruturada, né, com base no pensamento científico, a gente pode considerar que aquilo seja válido. Não é tão forte, você não tem a força que você teria se o teste estatístico desse significativo, né? Mas você não precisa descartar e decidir em contrário. Isso é bem importante. Não fiquei em dúvida nesse exemplo anterior, que em alguns casos ele pode ser a mesma comparação do seguinte, né? Então, para avaliar a incidência de desnutrição numa cidade, você vai ter dados de todas as cidades, então, numa simples observação, você já vê qual que é maior, então, aí já responde se aquela cidade é maior e qual que é a maior, se não for essa, né? Só que eu fiquei nessa dúvida, então. Eu entendo sua dúvida. Veja bem, você quer dizer que você tem como comparar todas as cidades, mas você não colocou isso no teu objetivo. Se o teu objetivo for comparar todas as cidades, né, você tem os dados, você vai comparar, você vai fazer uma discussão sobre a desnutrição naquela região, e aí você vai apontar quais são as cidades em que a desnutrição é maior, né, e aí você vai levantar argumentos, né, fatos que mostram por que a desnutrição é maior naquela cidade, menor na outra, e assim por diante, né. Então, você tem um objetivo, uma análise estatística e uma discussão coerente. Agora, se o teu objetivo for mostrar que a desnutrição numa determinada cidade é maior ou menor, né, do que na região, é porque você tem elementos que indicam
indicam isso, para você levantar essa hipótese. Então aí a tua discussão não vai ser no sentido de discutir qual é a cidade que tem desnutrição maior ou menor, mas vai ser você mostrar por quê, discutir por quê que a desnutrição é maior ou menor naquela cidade, de acordo com a sua hipótese em relação às outras. Então não importa qual que é, se ela não é a maior, né, não importa a outra cidade que é maior, o que importa é que ela não é, e aí você tá derrubando a sua hipótese e você vai ver argumentos para derrubar a sua hipótese. Não sei se deu para entender, André. Acho que ainda vai ficar mais claro. Ainda vai, então pensa um pouquinho. É porque é por causa da coerência. Esse eixo que tem que ter em todos os artigos, né, que é título, alinhado com objetivo, alinhado com, se for experimento, com delineamento experimental, amostral e análise, e a discussão, é fundamental para você ter uma ciência de alto nível. E muitas vezes a gente não tem por causa disso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender essa coerência, de fazer esse alinhamento. Então o teu objetivo vai definir a tua discussão. A tua discussão vai caminhar numa determinada lógica ou em outra de acordo com o objetivo. E a tua análise tem que ser de acordo, né? Embora você fazendo a análise, comparando todas as cidades, você também vai ter aquele resultado, né, que você quer saber se a sua é a maior ou não, é incoerente com a tua pergunta e é incoerente com a tua discussão, uma análise desse tipo. Porque a análise deveria comparar só a sua cidade com cada uma das outras, e não as outras entre si. Percebe que você está fazendo uma coisa que você não vai usar na tua discussão. Se você usar, o teu objetivo está errado. Você tem que redefinir teu objetivo. Porque aí você está realmente analisando a desnutrição naquela região, e não simplesmente tentando mostrar que numa cidade é maior ou menor. Não sei se melhorou agora. Melhor assim, obrigada. Muitas vezes a gente precisa ruminar um pouco, viu? Porque a gente tem as coisas muito arraigadas, né, na mente da gente. A gente tem as coisas, a gente é muito preso, né? As coisas da forma como a gente aprendeu e usa, às vezes, há décadas, né? Então mudar um conceito é complicado, é bem complicado. Às vezes a gente precisa pensar bastante, né? Obrigada. Então, de nada. Foi um prazer e foi muito bom seu questionamento, porque a gente pôde discutir um pouco melhor isso e todo mundo tem dificuldade em entender isso. Inclusive, quando a gente responde pro autor que ele precisa alterar, às vezes ele devolve o trabalho pra gente, ele muda o jeito de escrever, mas ele não mudou. Ele continua fazendo a análise daquele jeito, ou ele muda a análise, mas ele continua com a discussão desalinhada do objetivo. Ele muda a análise que você mandou, mas ele não sabe por que ele está mudando. Então esse é um problema, é uma questão bem, bem séria. Não, Wagner, só tem um exemplo que a gente acaba usando mesmo o erro muitas das vezes. Por exemplo, quando a gente faz alguns testes usando célula humana, por exemplo, você pega o sangue periférico, separa os monócitos, aí põe para diferenciar em macrófagos, enfim. E aí muitas vezes a gente faz alguns ensaios com células humanas. Então é comum a gente ter diferentes resultados, assim. Às vezes até um tratamento que você faz de uma célula, você vê um estímulo, um paciente, por exemplo, dentro de um paciente, com outro paciente você vê que diminui a produção de uma determinada citocina, por exemplo. Então é comum a gente ver essas diferenças e que você não consegue muito ter um padrão mesmo. Você fala assim, olha, toda vez que eu submeto uma célula humana a determinado tratamento, eu tenho um aumento da produção de determinada citocina, por exemplo. Então o que a gente vê muito nessa área é colocando o erro, e o pessoal que escreve mesmo que põe o erro, mesmo com números, assim, colocando um N de assim, 10 pacientes, 12 pacientes, você vai aumentando o N, né, e mesmo assim, aquele erro ele fica grande e isso é discutido, entra na discussão mostrando que, bom, as células humanas, dependendo do background genético, você pode ter respostas diferentes, e aí eu vejo muitos trabalhos usando o erro, né? Então, assim, eu acho que para determinadas áreas deve ser meio que comum mesmo. Lógico, quando você tem aquele padrão, usar o desvio é mais clássico, né? Mas quando trabalha muitas das vezes com envolvendo o background genético do indivíduo, eu imagino para vocês também, de um animal, enfim, de um está sendo criado, de um cultivo diferente, eu acho comum ter esse desvio quando você trata seja de animais ou seres humanos. Então, é comum, mas veja bem, o fato de você usar o erro só faz o gráfico ficar mais bonitinho, porque não muda nada, né? O que importa é você mostrar que existe uma grande variabilidade, porque tem muitas outras variáveis envolvidas. O problema de você usar o erro é que você mascara, porque conforme o teu N, esse erro vai diminuindo ou vai aumentando, né? Então, o erro às vezes vai ficando maior mesmo, dependendo do tipo. Não, o erro de fato às vezes vai ficando maior. Tipo, você vê em determinados experimentos que você fala, se eu só acrescentar esse paciente aqui, esse paciente, eu mudo meu gráfico todo. Então, quantos pacientes a mais a gente tem que colocar, quantos pacientes a mais, né, a gente tem que colocar. Então, às vezes fica essa dúvida mesmo. E até que quando vai apresentar, a pessoa sempre pergunta, isso aí é desvio. Sempre, porque assim, nem sempre fica o gráfico mesmo com erro, não fica o gráfico muito certinho. Assim, pelo certinho dá uma variabilidade dentro do background. Isso sempre é comentado, que depende, e isso não tem como você controlar, né? Do background genético. A questão é que não faz sentido usar o erro para medir variabilidade, só porque ele achata a variabilidade. O erro que ele faz, ele achata essa variabilidade, né? Então não faz muito sentido isso. Mas quem trabalha em áreas, como você está falando, que tem uma variabilidade muito grande, o pessoal usa porque acha melhor trabalhar com essa variabilidade achatada, né? Não, mas na verdade, às vezes, até muitas vezes o erro nem acaba não achatando. Você fica com um erro grande, alto ali, dependendo do grupo de pacientes, né, que usando todo o exemplo ali do grupo de pacientes. Sim. E isso na discussão vem falando, olha, tem a variabilidade, então, com X pacientes a gente viu um estímulo, com X pacientes a gente viu uma redução da produção de citocinas, e a vida é essa. É essa, né? Nessa área assim, pronto. É meio que descritivo, acaba descrevendo um pouco Mas os mesmos dados, mesmo quando tem o erro alto, se você for calcular o desvio, vai dar muito mais alto. Sim. Então, o erro, toda vez que você calcular o erro, ele vai achatar o desvio. Todas as vezes ele vai achatar. Porque quando você divide o desvio na fórmula do erro, você divide o desvio pela raiz de N. Então isso vai dar, geralmente isso aqui dá 2 e pouco, 3 e pouco, então cai pela metade, geralmente, né? Então é uma forma de você achatar a variabilidade. É claro que as pessoas estão acostumadas com isso, né, em cada uma das áreas, e trabalham, né, bem com esse erro padrão. Mas é uma forma incorreta, estatisticamente, de você mostrar a variabilidade. Para mostrar a variabilidade, você deveria usar o desvio. O desvio mesmo. Por isso que sempre, assim, eu trabalhei com células humanas há muito tempo atrás, com esses macrófagos que eu tô te falando, mas sempre quando a gente via o seminário, o pessoal sempre colocava erro, e às vezes falava, por que o pessoal não colocou o desvio? Mas aí uma pessoa falou, não, se botar o desvio, você vai ficar bem mais alto. A gente vai
vai discutir aqui a variabilidade entre os pacientes, vai colocar quantos aumentaram, quantos diminuíram, mas a gente vai deixando com o erro mesmo. E aí, de fato, eu fui vendo que vários artigos de diferentes grupos, né, mencionavam mesmo o erro, né? Então, deve ser comum. As áreas que têm variabilidade muito grande, o pessoal sempre trabalha com erro padrão. Mas o que acontece é que muitas vezes não é viável você aumentar o tamanho da tua amostra, né? Para você conseguir melhorar a qualidade dos teus dados. Então, se não é viável, você pode trabalhar com uma amostra menor, só que na hora de discutir, na hora de concluir, você tem que entender que aquilo é um sistema com uma variabilidade enorme, então você não pode avançar muito nas suas conclusões, nas suas generalizações, né? Exatamente, não tem como você generalizar, porque parte até de dados muitas vezes contraditórios mesmo. Verdade. E essa é uma das dificuldades que o pessoal fica, se quanto mais eu aumento, pior fica, né? O povo desiste, vou parar por aqui mesmo. Mas enfim, né? Bem complicado, né? Faz parte. Mas a não ser que você trabalhe numa área dessa, onde é padrão usar o erro, né? Padrão, a gente aconselha sempre usar o desvio, né? Nessas áreas que é padrão usar o erro, se você for usar o desvio, provavelmente o editor da revista vai mandar trocar pelo erro. Daí ele vai achar que ficou muito discrepante. É, muito discrepante, né? Mas é só uma questão de interpretação, né? De interpretar que é um sistema muito variável e que por isso a variabilidade é grande, a variabilidade sendo grande, muda, além de mudar a discussão e as conclusões, muda inclusive o direcionamento das pesquisas. Porque quando você tem uma variável muito, que varia muito, né? Se você está usando como variável de avaliação, o ideal é você trocar, escolher outra. Uma que varie menos. Né? Tem um padrão melhor. Isso, que não dá permita pra poder fazer você... determinadas inferências. Exato. É melhor você trocar por uma variável que permita você avaliar o mesmo objetivo, né? Que também reflita aquela característica, mas que tenha uma variação menor, né? Porque isso facilita, né? Ou então você precisa partir, se não tem jeito e você precisa realmente trabalhar com aquela variável de avaliação, você precisa partir para determinar quais são as variáveis que afetam aquela variável. Então isso seria uma pesquisa prioritária quando uma variável de avaliação tem uma variabilidade muito grande e essa variável de avaliação não pode ser substituída, né? Porque aí quando você determina quais são os fatores que interferem, quando você trabalha com ciência experimental, você vai controlar aqueles fatores e aí você vai reduzir a variabilidade. Sim, faz sentido. Sim, obrigada pela tua explicação. Nada, eu agradeço até essa intervenção, porque permitiu que a gente desse explicação, porque inclusive em relação aos novos rumos da ciência, né? A variabilidade, a gente não gosta quando dá uma variabilidade grande, mas essa variabilidade, ela está mostrando alguma coisa para nós, né? Ela está mostrando que talvez a gente tenha que dar um passo atrás, né? Que antes de avançar, que seria, por exemplo, buscar outras variáveis e variáveis que interferem nela, né? E coisa assim. Mas ninguém gosta, né? Você obtém os dados com aquela variabilidade enorme e nenhum teste estatístico dá significativo, é uma dificuldade, né? Mas eu quero que vocês pensem, é legal vocês pensarem nisso, né? Se vocês trabalham, quem trabalha numa área que sempre usa o erro padrão, tudo bem, mas pensa que não resolve o problema, só melhora a estética. Não adianta, teria que disfarça um pouco, mas às vezes mascara, né? Um pouco os próximos passos, o que deve ser feito, né? Muitas vezes a gente faz os experimentos, a gente tem uma visão do resultado e a gente passa para um estatístico analisar, né? Então, e às vezes a princípio a gente confia no método que ele vai usar. O que você acha disso? Olha, a minha experiência trabalhando com estatístico em toda a minha carreira foi péssima. E eu não sei, pode ser que tenha alguns estatísticos que sejam bem próximos dos pesquisadores e consigam entender o que a gente está fazendo, né? Mas uma época eu fiz um levantamento, já faz mais de 20 anos, pegando os trabalhos com erro estatístico, né? E analisando se tinha agradecimento para um estatístico. Mais da metade tinha agradecimento para um estatístico. Trabalhos com erros em estatística. Porque não é que o estatístico ele não sabe, ele sabe aplicar o teste, ele sabe a matemática. Mas ele não entende o problema que você está querendo trabalhar, né? Ele muitas vezes não entende o tipo de dados que você tem. Ou então ele vai dizer que aquela amostra não é suficiente. Então ele sempre vai dizer que a amostra não é suficiente porque geralmente a amostra não é do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista biológico ela indica alguma coisa, né? Então a interpretação é extremamente importante, né? E trabalhar com estatístico, eu acho que o estatístico teria que ser muito próximo e ter muito boa vontade, assim, de entender aquilo que a gente está fazendo, né? Para escolher o melhor teste. E eu acho que para nós não é difícil escolher o melhor teste. Não sei se vocês acharam complicado, né? Da forma como eu passei, eu vou mandar um textinho para vocês com isso, né? Mas eu acho que com essas regrinhas práticas, assim, que eu mencionei, não é tão difícil da gente interpretar a nossa variável e escolher o teste. Antigamente, a gente não conseguia, tinha dificuldade para fazer, né? Porque tinha que fazer na mão, com calculadora. Agora, como tem os softwares, né? Facilita muito, porque a gente coloca lá e funciona. Só que também gerou um monte de erro, porque o pessoal coloca, escolhe qualquer coisa. Mas eu não vejo melhorar, diminuir os erros quando tem um estatístico. Esse que é o problema. Eu não consigo, difícil generalizar, né? Mas eu não recomendo, não. E eu falo para os meus alunos todos, eles podem até consultar o estatístico nas dúvidas. O grande problema é que as dúvidas que a gente tem, quando a gente consulta o estatístico também não sabe explicar. Então, para mim, fica muito chato isso, porque eu queria que o estatístico me ajudasse naquilo que eu não conseguia entender. E eu nunca consegui esse tipo de ajuda. Pode ser que alguém tenha um estatístico que faça isso. Porque ele precisa também parar, ele precisa estudar, ele precisa pensar. E geralmente eles não se dispõem a fazer isso, né? Eles aplicam, tem aqueles, já é tudo mais ou menos certo. Toca análise de variância lá e pronto. Por exemplo, quando você vai lá na área de agrários, eles têm mania de fazer análise polinomial, põe polinômio grau 1, grau 2, grau 3, né? Você deve ter visto isso, você trabalha na área de agrários, né? Aí tem aqueles trabalhos, ajustou uma equação grau 3. Bom, grau 3 é um negócio que sobe e desce, né? Grau 3 é quase uma senoidal. E o que acontece? Você tem lá a relação de crescimento dos animais e o bicho encolhe pelo modelo que ele ajustou. Isso é direto nos trabalhos de agrários, direto. Né? Porque é o padrão deles. Eles vão lá, faz a nova, deu positiva, eles fazem a dissociação dos graus de liberdade e tenta ajustar o polinômio. Só que nós vamos discutir um pouquinho essa parte de equações, né? A equação matemática ela deve representar um fenômeno, ou social, ou biológico, ou físico, né? Não é a matemática em si, porque qualquer dado que você jogar lá vai ajustar uma equação. Qualquer dado. Então a gente tem que pensar numa equação que represente aquele processo biológico. Então uma curva de crescimento em que o bicho encolhe, a não ser que o bicho passe por metamorfose, não faz sentido, né? E tá cheio de equação grau 3 para crescimento de animal. Então é porque às vezes nas amostras dá uma quedazinha
por um problema amostral, dá uma diminuída, aí o grau 3 dá um resultado melhor. Mas aquilo lá é lógico que aquilo é um problema amostral, porque o bicho não colheu, né? Então eu estou dando esse exemplo do animal porque é mais visível, mas vários outros processos que você vê, não, isso aqui não pode ser grau 3, ou às vezes grau 2 também não é. Às vezes é grau 2, mas tem que passar pela origem, né? E aí eles ajustam que não passa pela origem. Então, não sei, eu não vejo assim um envolvimento dos estatísticos a ponto de ajudar bastante a gente. E se você pegar o livro do Sokal e Rolf, eu li esse livro quando eu fiz o mestrado e esse livro mudou minha vida. Porque eu fiquei pasmo, é um livro gigantesco, tem, sei lá, umas 600 páginas, 500 páginas, e lá na introdução fala assim, nós colocamos aqui o mínimo essencial que um postulante ao grau de doutor deve saber. Quando eu li aqui na introdução, eu olhei o tamanho do livro, eu falei, pelo amor de Deus, aquilo é só equação e um monte de coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que encarar isso aqui. Mas a sorte é que eu sempre gostei de matemática, fui muito bem em matemática no colégio, e resolvi encarar, e fui lendo aos poucos, né? Eu li inteiro. E como eu li inteiro, isso me deu uma visão tão grande logo no início da carreira. E aí, quando você tem assim esse embasamento, né, no início, você vai adquirindo experiência e vai evoluindo muito, né? Uma coisa é, por exemplo, eu aprendi inglês velho, o que eu vou evoluir, né? Perdi muito tempo. Agora, como eu aprendi estatística muito no começo, então eu evolui muito na estatística. Eu consigo enxergar um monte de coisa. Tem uns alunos que falam que eu rodo estatística na cabeça, de cabeça. Não é isso. É que eu olho os dados, eu já fiz tanta simulação, já analisei tantos dados, que eu olho, eu já tenho ideia do que vai dar o resultado. Então eu falo, vai dar isso, vai dar aquilo e tal, e a chance é enorme de dar, né? Por experiência mesmo, né? É igual cada um na sua área, embora eu não trabalhe principalmente com estatística, né? Eu só uso como ferramenta mesmo, mas a gente vai ficando tão, assim, esperto, né, com as coisas. Eu acho que quem trabalha na área biológica, lê o Sokal e Rolf vale a pena, e não é uma leitura tão chata, sabe, porque ele vai explicando, muitas das coisas que eu falei aqui, ele explica lá, por quê, né? Então eu vou passar a referência para vocês, ele é um livro antigo, pode ser que tenha livros de estatística mais modernos como esse, que eu vou passar aqui, que fala que você não precisa desconsiderar a tua hipótese se o teste não deu significativo, né? É um livro bem mais moderno, a gente percebe a postura bem mais moderna, mas o Sokal e Rolf, ele dá uma formação, assim, bem sólida, sabe, para você discutir com o estatístico não é de igual para igual, mas quase, né? Pelo menos você tem embasamento, você não fica, quando ele fala as coisas pra você não fica, tem que ser assim, não sei o que, não. Você sabe, não pode ser assim, porque tem tal coisa, assim. Aí ele, tem isso mesmo, é verdade, mas teus dados têm isso? Não, meus dados têm. Então não pode, não sei o quê. Aí ele fala outra coisa e você fala assim, não, mas meus dados são assim, 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 esse sistema é assim. Aí ele, tá, então não pode. Então quer dizer, se você não sabe, ele também não sabe. É isso mesmo.